Há pouco mais de 2 anos, o empresário que entendia que ter uma empresa era mais do que o suficiente, hoje eu administro mais de 16 empresas. Em menos de 2 anos, eu já viajei 3 continentes, visitando as maiores empresas e conhecendo culturas novas que me ajudaram a chegar até aqui. Eu poderia ficar horas aqui contando as experiências que eu tive nas imersões que eu participei o ano passado e como elas transformaram completamente a minha vida e minha visão 360 como empresário. Mas o que eu quero falar agora é sobre a imersão que eu, Ana Cláudia, Débora Santos, Anderson Nogueira e Aline Bach organizamos e planejamos agora para setembro de 2025. De 20 a 27, eu e minha equipe escolhemos a dedo grandes empresas na Itália. Um dos maiores laboratórios farmacêuticos do mundo, que é a Sanofi, uma marca famosíssima de carro, que é a Ferrari, desejada por todo mundo, Lamborghini. Entretanto, tão importante quanto conhecer essas grandes empresas por dentro delas, é estarmos juntos, verdadeiramente juntos, num grupo seleto de empresários brasileiros que foram escolhidos a dedo e praticarmos o network de verdade, reconhecendo e entendendo a dor do nosso parceiro e trazendo soluções para eles. E se esse movimento faz sentido para você, eu vou deixar esse link aqui agora para você fazer a sua aplicação e participar dessa experiência transformadora. Olá, eu sou a Vitória da Arroba Marketing Digital e hoje eu estou aqui para te apresentar os nossos serviços. Aqui na Arroba nós oferecemos toda a gestão de redes sociais, também tráfego pago de Google, Facebook e Instagram DS. Oferecemos artes, designs incríveis, criação e edição de conteúdos e também oferecemos o contato com influenciadores e modelos para crescimento da marca. Quer saber mais? Entre em contato. Olá, eu sou o Dr. Thiago Sivieri, sou cirurgião do aparelho digestivo com especialidade em cirurgia bariátrica. Me formei em 2004, aqui pela nossa Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, FAMERP. Fiz toda a minha especialização aqui e também fora do país. Desde 2009, quando nós começamos a atender nossos pacientes, eu tinha um grande sonho, que era formar uma equipe multidisciplinar, muito especializada em atender todos os pacientes que visam o tratamento dessa doença, que é a obesidade. Hoje, eu posso dizer que esse sonho está realizado. Hoje a nossa clínica conta com vários profissionais da área, como nutricionistas, psicólogos, psiquiatra, endocrinologista, que é a doutora Francine Sivieri, minha esposa, que nos ajuda muito também nessa jornada do paciente. Todas as nossas secretárias, nós temos um enfermeiro que ajuda nisso também. Então o paciente que vem aqui na nossa clínica, ele tem desde o início da sua jornada um atendimento muito humanizado e especializado. Se você tiver oportunidade, estiver passando por aqui, venha conhecer o nosso espaço. Tenho certeza que você irá adorar e se sentir muito acolhido para o tratamento dessa doença tão prevalente que é a obesidade. Fala galera do Noar, Hamilton Trevisan. Hoje o recado é para você que pensa, tem vontade de vender online. Meu nome é Lucas Zago, sou sócio proprietário de 2 empresas em São José do Rio Preto, uma empresa em São Paulo capital, totalmente voltadas para a venda online, apenas em marketplace. O nosso faturamento mensal hoje bate 5 milhões de reais mensais, em torno de 1.600 pedidos por dia. A minha proposta para você hoje é a minha mentoria que chama Mercado Mestre. É uma mentoria onde você vai passar a tarde toda diretamente comigo e eu te acompanho durante 6 meses, te ajudando em todas as etapas deste processo. Eu tenho disponível para você também o meu curso totalmente online, onde você terá acesso a mais de 20 aulas, onde eu explico do zero ao avançado como crescer, como criar sua conta e como evoluir dentro do Mercado Livre. Aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela e tenha acesso a maiores informações. Encontrei o verdadeiro shopping das essências aqui em Rio Preto. Se você gosta de saboaria, aromatizadores e perfumaria, vem comigo conhecer a Interessências. Aqui tem tudo o que você precisa para criar produtos incríveis, extratos, bases e muito mais. Então vamos começar falando do carro-chefe da loja, que são as essências assim de perfumaria fina, que são incríveis para você criar perfumes com aquele cheiro que você ama
economizando muito e ainda pode se tornar um negócio muito lucrativo para você. A gente também tem essências de perfumaria árabe, que é um sucesso aqui na loja e sai muito. A gente também tem essências para cosméticos, aromatizadores, velaria, o que a sua imaginação permitir, você pode criar. A gente tem até de pistache, acredita? E para quem busca bem-estar, a gente também trabalha com óleos essenciais e blends perfeitos para trabalhar com aromaterapia. Então, o que você está esperando? Venha nos visitar, conhecer um mundo de possibilidades com fragrâncias incríveis, frascos, tudo que você imaginar você pode criar. A gente está localizado aqui na Avenida Arthur Nonato, 6787, no Jardim Maracanã, em São José do Rio Preto. Te aguardamos aqui. Tá procurando veículos com procedência, qualidade absoluta e até 2 anos de garantia? Então vem comigo conhecer a Montana Automóveis. No ar, com Hamilton Trevisan. Fala, audiência, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim! Estamos chegando para mais uma edição, mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan. Hoje, episódio número 125. Quem esperava que nós íamos chegar a esse número, hein, meu querido André? Diretamente dos Nabadescos Estúdios da Filmix, aqui em São José do Rio Preto. Eu tenho um algoz do outro lado ali, viu, doutora? Daqui a pouquinho a gente vai apresentar aquela moça que está do lado do André, que ela durante muito tempo, ela falou que ela era a preferida da senhora. E aí eu fiquei muito triste aqui, né? Mas daqui a pouquinho vamos conversar sobre isso. Muito bem, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que vai estar ao vivo, tá? Participando com a gente desse podcast. Hoje, No Ar com a Hamilton Trevisan, tá um Bodycast, né? A gente vai falar sobre bariátrica, vai ser um assunto bem bacana. Antes de apresentar aqui os nossos convidados, pedir para você já se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e vir participar com a gente por aqui, tá bom? Antes quero falar da Arrobá, para você que precisa aí de uma empresa para poder fazer não só a divulgação inteira da sua marca, da sua empresa, do seu produto, mas uma empresa que vai cuidar das suas redes sociais. Vai estar fazendo aí a captação de áudio, vídeo, vai estar cuidando da sua marca. Procure a Arrobá, que é muito mais do que uma agência. Arrobá Marketing Digital junto com a gente. O Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. Não esqueça de passar no site loja.fernandãobebidas.com.br. Tem o @Fernandão Bebidas também no Instagram. Falar da Montana Automóveis, para você que está a fim de comprar, trocar, vender o seu veículo, aquilo que você precisa para você fazer o melhor negócio, a Montana tem para você. QR Code aqui na tela para você já entrar em contato com a galera da Montana. Falar também no Mercado Mestre. Cara, já pensou em colocar o seu produto à venda no Mercado Livre, também na Shopee? Cara, você encontra com certeza tudo que você precisa com a mentoria do Lucas Zago diretamente no Mercado Mestre, tá? Clica aqui no QR Code, você já vai ser direcionado também nas plataformas do Mercado Mestre, com certeza. Falar do Shark Tanks School, que é o Colégio Invictus. Tá chegando agora o meio do ano, tá na hora de você já aproveitar e fazer a matrícula do seu filho, tá? Lá você vai encontrar, além de tudo que um colégio de qualidade tem, você tem ainda aquele jeito especial que só o Colégio Invictus tem para você, com a qualidade do Shark Tank School. Durante aqui o episódio a gente vai falar mais sobre isso. Agradecer também a Tiflow, que é a marca que veste os artistas. Lembrando que tem o cupom NOAR10 direto no site para você poder fazer as suas compras na Tiflow do Iguatemi também. E falar da Sanso Estúdio Automotivo, onde você deixa o seu carro, vai ser muito bem tratado, tanto o PPF, você pode também fazer aquela vitrificação, tudo que você precisa com qualidade absoluta. Nem vou falar da Clínica Sivieri hoje, porque daqui a pouquinho a gente vai trocar uma ideia aqui e os próprios vão estar conversando com a gente. Hoje, um bate-papo muito bacana nessa noite. A gente vai falar sobre a cirurgia bariátrica, mas principalmente
principalmente em qualidade de vida. E para você que pensa ou tem algum medo, algum receio, a gente vai tentar explicar para você como que funciona, para te deixar mais tranquilo, assim como eu fiquei tranquilo, assim como a Vicky também ficou. Nós tínhamos as nossas perguntas, os nossos medos, né? Nós vamos conversar aqui hoje e para trocar essa ideia com a gente, eu trouxe então os três, Dr. Tiago Sivieri, também a doutora Francine Sivieri e a Vicky Werneck junto com a gente. A Vicky é bariátrica como eu, um pouquinho mais de tempo, né? E os dois aqui, o Tiago, que ele é, eu sempre erro quando eu vou falar, ele é o cirurgião do aparelho digestivo, é isso? E também a doutora Fran, que é a nossa endocrinologista maravilhosa. Sejam bem-vindos aqui ao No Ar mais uma vez. Muito obrigado, Hamilton. Boa noite, Hamilton. Boa noite, Vicky. Boa noite, amor. Nós estamos aqui mais uma vez, né? Acho que é a segunda ou terceira vez que eu venho aqui no Ar. Segunda vez, a Fran também é a segunda vez. Para falar um pouquinho sobre obesidade, essa doença que assola praticamente 30% da população mundial. E que a gente tem que considerar como uma doença e a gente tem que levar isso muito seriamente, esse tratamento, que pode ser um tratamento clínico, pode ser um tratamento com um balão, pode ser um tratamento cirúrgico. O que importa é a gente correr atrás e tentar tratar a obesidade. Muito bem. Boa noite, doutora. Boa noite, Hamilton. É um prazer estar aqui. Boa noite, Vicky. Boa noite, marido. É sempre um prazer imenso e dessa vez maior ainda, porque você, além de amigo, apresentador, parceiro, agora nosso paciente. Tá vendo só? E para o resto da vida. Amém. 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 Eu fico muito feliz de tudo isso, porque foi um trabalho, como se diz, um processo muito longo, né? Os medos e as coisas que a gente tinha. E a doutora foi muito, inclusive quando o Tiago disse agora, né, sobre a gente tem que tratar a obesidade como doença, foi a primeira coisa que a doutora Fran falou para mim quando eu entrei no consultório dela. Falou, quando você tá com dor de cabeça, não tem que tomar remédio, quando você não tá com isso aqui, não sei o que e tal. A obesidade também é isso, ela me explicou certinho. Eu saí de lá, não assim assustado, mas pelo contrário, cheio de informações, né, para que eu pudesse então saber o que eu ia fazer do meu destino. Lógico que eu enrolei muito para poder fazer, mas aí depois deu tudo certo. Então, muito feliz aqui com a sua presença também. Obrigado de coração por tudo, tá? Eu que agradeço. E temos essa moça aqui também, que foi um presente também aqui. Hoje a gente tem a Camila ali ao lado tá do lado de fora junto com o pessoal do estúdio, que foi quem me deu todo o alicerce, todo o suporte para que eu poder... Quem falou assim, não, vamos fazer, né? Porque eu não fiz só eu a bariátrica, né? Ela estava do meu lado, então ela segurou na minha mão, ela estava junto comigo, então, a Camila, eu devo tudo para ela, um beijo no seu coração, eu te amo muito. Mas aí, chega um momento que depois que a gente faz a cirurgia, a gente vai conhecendo a galera, vai conhecendo quem fez. E aí tem gente que passou pelo processo e tem pessoas que te ajudam, tem pessoas que falam que é desse jeito mesmo, que é de qualquer maneira. E a clínica, ela dá o suporte total, né? Seja na parte desde você fazer a cirurgia, o acompanhamento, nutricionista, psicólogo, mas tem aquelas pessoas também que você vai conhecendo no meio do processo que vão te auxiliando. E a Vicky foi essa pessoa. A gente trouxe aqui o Joe Trainer, né? O ano retrasado. Batemos um papo com ele, depois ela assistiu, ele falou muito bem dela, que foi uma evolução, porque existe a bariátrica, mas depois disso você continua. O processo não para, né? É como a doutora falou, paciente para o resto da vida. E aí você tem que fazer atividade física, tem que fazer um monte de coisa. E a Vicky fez isso. E ela transformou a vida dela. E a atenção que ela teve comigo, sem nunca ter me visto, sem conhecer e tal, a gente teve a coincidência de ter operado com o mesmo médico, ter passado pela mesma clínica, pelas mesmas mãos. E aí ela falou, não, faz assim, se você colocar são detalhes. Um iogurte que você colocar um pouquinho mais aqui, você vai conseguir tomar e não vai ter diferença. Isso aqui não vai fazer mal e tal. Aí eu ia lá e falava assim, Adilon, pode fazer assim? Ela falava, pode. Adilon, você acha que esse negócio aqui dá certo? Pode. Adilon, isso aqui se eu mexer um pouquinho, colocar mais um pouquinho de leite? Pode. Então, assim, foi tudo muito bem. Então, queria te agradecer por toda a atenção e principalmente pela sua presença aqui hoje. Boa noite, Hamilton. Boa noite, doutora. Estou muito feliz de estar aqui, porque até 1 ano e meio atrás eu era inspirada por outras pessoas, eu também assistia outras pessoas falando sobre a bariátrica, contando seus próprios relatos, e hoje eu estar aqui dando meu relato, para mim até é muito emocionante, sabe?
Eu realmente queria ser essa pessoa na vida de alguém. E eu fico muito feliz, Hamilton, de ter feito a diferença na sua vida. Show de bola. Então, eu acho que é muito importante a gente compartilhar, né, dessas vivências, ouvir de quem já operou, de quem já passou pelo processo, porque, infelizmente, a bariátrica ainda é um tabu para muita gente, né? Tem muita gente que tem preconceito, que tem uma visão muito deturpada, assim, da cirurgia. Então, falar com pessoas operadas que passaram por todo esse processo, acho que é um caminho, assim, muito assertivo. Que bom, que bom. Se você me permitir, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria de mostrar o antes e o depois da Vicky, que eu acho que é muito interessante, porque eu vi o vídeo dela, né, que ela tinha gravado, eu não sei se era a sua mãe que falava com você, na época quando você foi fazer a operação, e eu via que ela estava muito esperançosa, né? E aí eu falava assim, cara, se essa menina teve essa coragem, eu vou ter também, né? Não é possível que vai fazer um negócio desse. E aí foi uma coisa, depois que a gente vai ver o resultado aqui, que é absurdo. E nós estamos falando em 1 ano e meio, né? De 1 ano e meio para cá. É uma nova vida, uma qualidade de vida bem melhor, né? E você que está acompanhando a gente, que ainda fica assim, será que vale a pena? Será que... Olha só como é que era a Vicky e como ela está hoje, né? A diferença... Algumas roupas vocês vão ver que são iguais, tá? São os mesmos looks... alguns não, mas alguns looks são iguais. Então, a diferença você vê que é gritante, realmente, assim. E a gente está falando dessa parte aí, a gente está mostrando a parte estética do negócio, né? Que realmente houve uma transformação, autoestima e tudo mais. Sem falar, é claro, na qualidade de vida, na quantidade de saúde que ela ganhou, que é uma coisa impressionante. Doutor, quando você já tem milhares de operações, cirurgias... Quando vocês veem resultado como esses, ela aqui do meu lado, ao vivo, né, depois de 1 ano e meio, que é mais ou menos o prazo que a gente sabe que você ainda consegue emagrecer. Quando você vê alguém passando na rua, no shopping, te manda alguma foto e você posta, como é que é a sensação de vocês, assim? Porque é um negócio absurdo, né? Hamilton, eu fico até emocionado em falar sobre isso, sabe? Sim. Porque, assim, a gente enfrenta tanta dificuldade na vida, assim, a gente vê tanta coisa ruim acontecendo, passando pela gente, que às vezes a gente fica chateado e tal, mas quando a gente entra uma Vicky no nosso consultório com 6 meses, 8 meses, 1 ano de cirurgia, e ela olha pra gente e fala assim... Obrigado, você mudou minha vida, né? E realmente a gente vê essa mudança. Por exemplo, com 3 meses de cirurgia, que é o seu caso, a gente já vê uma mudança muito grande na sua vida, né? Então, quando a gente percebe que realmente a gente conseguiu fazer essa diferença, é muito gratificante, é muito bacana. A gente tem que entender que a obesidade é uma doença crônica, que ela não tem cura, ela tem controle. Que muita gente pode ser que consiga chegar lá, perder o peso, ficar bem, mas alguns pode ser até que daqui 5 anos, 4 anos vão reganhar o peso. Isso é uma crítica, é um dos tabus da bariátrica. Você vai operar para quê? Depois você vai ganhar peso de novo. Mas só de você dar esse tempo de saúde para essa pessoa, que seja 3, 4 anos, 5, e se continuar o tratamento, existem outros tratamentos. A gente vai falar muito sobre isso ainda aqui hoje, mas existem outras coisas que a gente pode lançar a mão para melhorar ainda mais esse resultado. Mas é fantástico. A Vicky, uma pessoa, assim, eu até brinquei que eu queria ter visto o prontuário dela antes de vir para cá, porque são muitos pacientes, e a hora que a gente vê o antes e depois ali, a gente lembra um pouco. É que quando às vezes os pacientes que viram amigos, a maioria, graças a Deus, chegam, encontram a gente em outro lugar e falam: oi, doutor, você lembra de mim? Como que você vai lembrar? Não vou lembrar não, viu? 60 quilos a menos? 50? Quantos quilos a menos, Vicky? 42. 40 quilos a menos? É muita coisa. Poxa, então assim, é muita coisa, é uma diferença muito grande que a gente vê. E que é muito complicado da gente lembrar, né? Mas, graças a Deus, existe essa transformação mesmo na vida. E é como você falou, a gente vê o que está de fora. Hoje mesmo eu postei um vídeo no Instagram, não sei se vocês chegaram a ver. Sim. De um fígado que nós operamos hoje uma paciente, que foi uma cirurgia metabólica. Ela tinha 32 de IMC, então não era uma paciente que tinha uma obesidade tão alta. O CFM liberou agora, né? Obesidade grau 1, com diabetes, com algumas complicações. Né? Lembra quem é, né? Sim. Enfim, ela tá lá no Instagram, um fígado que já é um fígado cirrótico. Então a gente associa a cirrose hepática à bebida alcoólica ou à hepatites, né? Só que hoje
uma das maiores causas de cirrose é a obesidade. Olha que interessante. Então, essa paciente, infelizmente, o fígado dela já está bastante sofrido. Eu acho que a gente ainda operou ela num tempo bom. Acho que ela vai recuperar bastante. Sim. Mas é o por dentro, né, que a gente fala. A gente acredita muito que essa paciente vai ter uma grande melhora do diabetes. Depois a doutora pode falar sobre isso. E vai também parar essa progressão do fígado esteatótico para cirrose. E a Vicky, eu sempre sonhei em falar isso quando você fala. Você sabe que da outra vez que eu fui na rádio eu também falei algumas coisas que eu queria falar. A Vicky tá maravilhosa. Doutora, eu lembro que eu fui levar os exames a primeira vez, né? Pra gente ver o que a gente ia fazer, se dava para poder emagrecer. Salvação ou não, se tinha né? salvação ou não antes de fazer a cirurgia, né? E eu lembro que a doutora virava assim, o Thiago, ela ficava assim, uai. E tinha mais ou menos, tinha umas 15 páginas dos exames, né? Tirou uns 10 litros de sangue, ela tava assim, não. Aí no final ela falou assim, e tal, que era a pré-diabetes que tava lá. E uma gordurinha no fígado que tava. Também do tamanho que eu tava, onde não tinha gordura, até no dedão do pé tinha gordura, né? E aí eu lembro que aí foi onde você falou essa questão, né? Ó, você tem que pôr na sua cabeça que hoje você tá doente, e pode fazer, do jeito que você tá, você pode ainda ficar pior em relação a diabetes, outras coisas mais. Quando a pessoa chega, né? Às vezes, eu sei que você é muito sincera na hora, você tem que explicar o que o paciente tem. A reação dele depois de falar, poxa vida, eu vou tentar não operar, eu quero fazer de tudo. Mas tem gente que infelizmente não consegue. E não é uma desculpa, né? A vida da pessoa, a pessoa talvez ela não consegue mesmo. Como que é esse até o último ponto, né? Você pegar o paciente, explicar para ele o que ele tem, ele não conseguir, e você falar, agora é o seguinte, ou faz a cirurgia ou você vai continuar vivendo dessa maneira. Mas todas as tentativas, tudo aquilo que vocês fazem, medicamento, atenção, os exames, queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre isso. Hamilton, eu acho que o ponto básico é a gente não entender como o fim da linha, Sim. a bariátrica, né? Eu acho que isso é um tabu, muita gente fala disso, né? Fala, mas é um fracasso para mim. Eu vou chegar na bariátrica, quer dizer que eu não consegui, que tudo que eu fiz até agora não surtiu efeito, né? E eu acho que os médicos também, alguns colegas colocam isso na cabeça do paciente. Sim. Inclusive com medicação. Mas por que você não vai tomar remédio para a obesidade? Você não consegue com dieta e com exercício? Você não consegue fechar a boca? Isso é falta de vergonha e tudo mais, né? Então, esse é um papel muito importante para a gente que lida com bariátrica, que lida com obesidade clínica. A gente precisa acolher esse paciente. O Thiago fala muito isso, né? Que ele fica com um lencinho na sala, porque realmente o paciente vem com histórias muito tristes, Sim. com preconceitos, com pré-conceitos, né? Então a gente tem que desmistificar muito tudo isso. E eu aprendi muito com ele isso, que é realmente uma progressão de tratamento, né? Você quebrou o braço, eu falo muito isso para o paciente, você engessa, e aí o médico fala, volta daqui 30 dias para a gente ver se colou ou não. Se não colou, eu vou ter que fazer uma cirurgia, né? É tão natural, é tão óbvio, e por que na obesidade não é assim, né? E a gente não pode encarar a cirurgia como o final da linha, porque não é o final da linha. Talvez seja o meio da linha e olhe lá, né? O paciente vai ter que acompanhar, sim, o resto da vida. Ele tem um longo caminho pela frente. Você já falou isso algumas vezes na rádio. Não é o caminho mais fácil, não é o caminho mais curto. Mas é um caminho possível quando as outras intervenções não surtiram efeito. Ou surtiram e foram muito temporárias. A gente vê muito isso, né? O paciente fica bem por algum tempo com medicação. Ele responde bem ao tratamento, mas chega um momento em que o corpo não consegue mais lidar com aquilo. Tem um estudo mostrando isso, que quando a gente perde em torno de 10 quilos, a gente aumenta em torno de 40% a ação dos hormônios que fazem a gente ter fome. Olha que luta para o organismo, né? Ele quer voltar a ganhar peso. Ele acha que ele está no deserto, que ele perdeu aqueles 10 quilos, que ele precisa retomar aqueles 10 quilos, né? Então, é uma luta muito grande. Ô, Vic, antes de fazer a cirurgia, o que você tinha tentado antes? Como é que foi que você se viu, né? Falando, não, eu preciso dar um jeito na minha vida, eu não quero mais continuar assim. Qual que foi esse passo que você deu? Você já tinha tentado fazer dietas, regimes? Conta um pouquinho pra gente. Nossa, é até curioso, assim, falar sobre isso e pensar nisso também, porque eu operei pelo plano de saúde
E quando eu fui dar a entrada no pedido, o meu plano estava lá tentando de todas as formas negar ali a minha cirurgia. Então, eles me pediram um histórico dos últimos 3 anos do meu peso. E aí eu falei, meu Deus, onde é que eu vou achar esse histórico agora, né? Aí eu comecei a lembrar, assim, mas eu tenho as avaliações físicas que eu fiz com o meu personal na academia. Assim, eu fugia das avaliações lá, né? Mas eu tinha algumas. Falei, acho que eu vou pegar elas. Aí eu comecei a lembrar, nossa, mas eu passei com a nutricionista fulana de tal. Eu acredito que eu tenho também as avaliações semanais que eu fazia com ela. E aí eu fui lembrando de todas as coisas que eu já tinha tentado fazer e eu tinha um histórico muito maior do que 3 anos, sabe? Então, se eles quisessem um histórico meu de 15 anos ali, eu tinha, porque eu passei a vida inteira tentando emagrecer. Então, eu já apliquei medicação injetável também, já fiz tratamento naquelas clínicas de estética, mais de uma. Já fiz dietas, assim, mirabolantes, que, nossa, eu posso citar aqui inúmeras que eu tentei. Todos os esportes possíveis que me falavam que ajudavam a emagrecer, eu fazia mesmo. Assim, eu falava, isso aqui não tem nada a ver comigo, mas falaram que emagrece, vou tentar. Vamos tentar. Até hipnose eu tentei. Olha aí. Então, assim, tudo que me falavam que dava certo para emagrecer, eu tentei. E, assim, por algumas vezes, de fato, deu certo. Eu já cheguei a emagrecer, assim, 20 quilos com dieta, mas era assim, emagrecer 20 e engordar 40. Então, nunca foi muito... Foi temporário, né? Como disse a doutora. Então, assim, chegou uma hora... A pandemia, para mim, foi o ápice, assim, né? Eu fiquei muito em casa, eu não saía para nada mesmo, então eu só comia muito. E aí, foi ali, naquele período de pandemia, que eu engordei 30 quilos. E aí, eu tinha muita vergonha... eu pedia comida em casa, mas eu tinha vergonha de receber o iFood, porque eu não queria que ele me visse gorda. Tipo assim, nossa, e que essa menina gorda tá pedindo iFood, gente? Então, até o carteiro ali que ia entregar alguma coisa eu não queria receber, eu não queria ver meus amigos, sabe? Então, acho que foram essas coisinhas assim que foram se acumulando que eu falei, eu não aguento mais. Eu tô com a faca e o queijo na mão aqui, eu vou apelar pra bariátrica. E até... assim, difícil, porque eu era uma pessoa que tinha preconceito com a cirurgia. A gente estava falando sobre isso. Eu já tinha falado pro Thiago uma vez. Falar, cara, além de eu ter medo, eu acho que isso aí, assim, muita gente vai... Por exemplo, se é uma pessoa magra e ela fala para você, mas você já tentou de tudo, se você conseguir fazer alguma coisa, você não faz uma dieta, alguma coisa nesse sentido. Aí eu me sentia realmente fraco, tinha uma vergonha, né, de poder falar, e eu falava, não, realmente, eu não vou entrar para poder fazer a cirurgia, eu vou criar vergonha na cara e fazer, mas você não dá conta, né? E até você ver que você não dá conta, você já passou por uma endócrina, você já passou por tanto de coisas que você fez, e a gente ficava naquela situação, né? Pô, tem gente que se esforça, tem gente que perde 60 quilos fazendo dieta, fazendo atividade física, e aí eu vou chegar falando que eu perdi os 60 quilos, mas eu fiz a bariátrica. Eu fui pelo caminho mais fácil que eu achava. Até que o Thiago explicou para mim, você não vai fazer o caminho mais fácil. É o mais complicado, mas é o mais eficaz, né? Melhor. E só te cortando aí, às vezes as pessoas chegam no consultório, é muito comum. Chega casal, por exemplo, a esposa quer operar, quer muito operar, tá obesa, e o marido já chega falando horrores da cirurgia, fala o vizinho que deu errado, o outro que não sei o quê, e assim, inventa... os mensageiros do inferno. Né? Exatamente. E a tendência de nós que escutamos isso e que sabemos que não é verdade é querer brigar, né? Querer rebater isso, né? Eu já olho para esse marido, para essa mãe, muitas vezes a mãe também pode fazer esse papel, e eu falo, olha, eu te entendo. Eu sei que é assim, eu sei que tem um preconceito, é normal, muita gente me falou que tinha, que resolveu, é normal isso. Agora, a gente precisa só entender o tratamento. Então, a Fran falou aqui do braço quebrado, a gente pode falar sobre pressão alta. Então, você tem pressão alta, você vai no cardiologista, o cardiologista diagnostica a pressão alta e ele vai falar, olha, nós temos o tratamento com esse remédio, esse remédio, esse remédio. Vamos começar com esse, daí 6 meses você volta, ainda está alta, vamos associar um outro medicamento ou vamos trocar. Então, existem as alternativas de tratamento e existem diretrizes para a gente determinar o melhor tratamento. Sim. Então, ninguém vai sair operando um paciente que há um ano atrás tinha 60 quilos e aí aconteceu alguma coisa, engordou 40 quilos nesse ano, nunca fez uma dieta, de repente quer operar. Não,
A normativa da cirurgia fala que você tem que ter tentativa de tratamento clínico. Sim. Tá? Então, precisa ter passado por esse tratamento clínico, até porque o tratamento clínico, eu vou até usar essa aguinha aqui, é Jabá também, a 9? É do Fernandão Bebidas. Do Fernandão Bebidas, legal. Então, enfim, a gente pode fazer uma base do tratamento. Então, por exemplo, eu chego lá, a gente faz uma base que é dieta. Ó, você já fez a dieta. Ok, não funcionou. Vamos partir para uma escadinha, uma dieta mais remédio. Ó, não funcionou esse remédio. Ah, vamos uma dieta mais Monjauro. Opa, o remedião da moda aí que a doutora já vai falar sobre isso. Legal. Nós estamos construindo uma base do tratamento. Tudo que vocês fizeram antes de fazer a cirurgia, vocês construíram uma base. Isso é muito importante, até psicologicamente. Claro. Poxa, eu já tentei de tudo. Vamos para uma coisa mais forte, então. A cirurgia equivale a 10 substâncias que tem no Monjauro. O Monjauro tem 2 substâncias que estão potencializadas na cirurgia. A cirurgia equivale a mais ou menos 10. A gente ainda não sabe direito algumas coisas que a cirurgia faz. Mas pelo menos 8 a 10 substâncias que tem no Monjauro, a cirurgia tem. Então, assim, a cirurgia é o melhor tratamento para aquele dado paciente, naquele dado momento. Ponto. Ah, mas eu tenho medo de operar. Ótimo! Gente, você vai atravessar um rio nadando, você tem que ter medo. Você pode ser o melhor nadador do mundo. Você vai atravessar a rua, eu ainda falo isso muito hoje em dia, né? Não sei se... Não, acho que na fase de vocês ainda não. Essa é nova que eu falo no consultório. Olha pros dois lados. Você vai atravessar a rua, tem risco, não tem? Você vai fazer uma cirurgia, tem risco. O que você faz quando você vai atravessar a rua? Olha pros lados, atravessa na faixa, sinal vermelho, tal. Você vai fazer uma cirurgia, escolha bem a sua equipe. Não vai em qualquer um. Não tô falando de mim, não, mas escolha eu mesmo. Sim. Tô brincando. Mas enfim, escolha a sua equipe. Veja se ele é qualificado para isso. Seja aqui em Rio Preto, em São Paulo, em Sacramento, onde for. Veja se esse cirurgião tem uma qualificação que é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Veja se ele tem uma equipe qualificada para isso. Então, isso é como se você estivesse atravessando a rua olhando para os dois lados. Então, você diminui o risco e melhora o seu resultado lá na frente. Sim. Então, o que você tem que fazer? Além de escolher bem a equipe, e aí é com vocês depois, é seguir as orientações dessa equipe. Sim. Porque acontece muito, infelizmente. Cara, a Vicky tá maravilhosa, 1 ano e meio de cirurgia. Nossa, eu tô super bem. Pra que eu vou lá no doutor? Que isso? Tô comendo de tudo, tô malhando, tô emagrecendo sozinho. Eu olho pro lado e eu emagreço 2 quilos. Tô ótima. Não vou. Daí vai 5 anos. Vitamina D baixa, vitamina B12 baixa, ferro baixo, cabelo caindo, unha quebradiça. A cirurgia é uma bosta. Olha que... desculpa, você pode falar. Mas enfim, olha o que fez a cirurgia comigo, né? Então assim, esse segmento é muito importante. Você tem pressão alta, você tem que ir no cardiologista, você tem que fazer exame do coração, você tem tudo certinho. Você tem uma doença crônica que é a obesidade. Sim. Você precisa fazer o acompanhamento certinho. Se não volta lá daqui 5 anos, além de tudo isso, tá reganhando peso. Ah, meu Deus, mas como é que reganha peso, gente? Ele é muito sem vergonha. Ele fez assim, não é, gente. A obesidade tem mais de 50 cal. Você pode ter um estômago desse tamanhozinho, ó. 150 ml o seu, 50 ml o seu. Pode voltar a ganhar peso. Tá? Às vezes comendo pouco mesmo. Pode voltar se eu montar um circo, não cresce. Eu tenho que tomar cuidado com isso aí, porque eu vou falar pra você. Mas eu tava olhando ali na tela, eu piscando, eu já tô... Eu tô vendo, eu já falei da Vicky, né? Agora tá cabendo 2 pessoas aqui, ó. Não acostumada com isso, tanto que eu elogio, que eu gosto de elogiar, eu gosto de falar como a Vicky tá linda. Mas você tá bonito, hein, Eu sou um cara... Cara, olha como você tá bonito, eu vou falar um negócio olha pra lá. Olha esse topete, cara. Tá vendo só? E é porque o fone tá atrapalhando. Mas eu vou falar um negócio pra você. Doutora, teve um dia que eu mandei uma foto pro Thiago da minha barriga pra saber se os pontos estavam bons. Aí ele falou assim, provavelmente você tava perto, vocês estão muito juntos. Aí ele falou assim, cara, sua barriga tá linda. Eu falei, não você tá falando isso pra mim. Ô Vic, eu vou contar uma agora que eu nem cornetei ele ainda, mas eu vou contar essa. Ele ligou pro Caio, nosso enfermeiro, Caio, pra saber se ele podia colocar a camisa em cima dos pontos. Eu posso colocar a camiseta? Não, foi pra doutora, foi pra Giovana. Ah, foi pra Giovana. Não, porque ela falou assim, ó, a hora que você chegar na sua casa, você teve alta. Chegou na sua casa, a hora que você toma banho, você tira aquilo lá e não deixa mais. Eu falei assim, não, mas como não deixa mais? Eu falei assim, não, mas aí eu faço vou lá, eu faço o curativo e coloco outra coisa. Não, você não vai colocar nada. Os pontos tem que respirar. Eu falei assim, doutora, deixa eu explicar um negócio pra senhora aqui.
E o Thiago testava num acampamento, né? Eu falei Nossa, assim, eu não vou encher ele. Eu falei assim, doutor, como é que eu vou fazer isso aqui? E se eu colocar uma camiseta e grudar o negócio e o ponto sair enroscado na camiseta? Ela falou, Milton, pelo amor de Deus, para de sofrer por antecipação. Não vai acontecer nada disso. Eu falei, doutor, a senhora não me conhece. Aqui vai acontecer algum trem. E aí, se montar o circo, ela não cresce. Mas vamos aproveitar e mandar um beijão para a doutora Giovana, né? Que ela é nosso braço direito lá na clínica também, na parte cirúrgica, né? Ela me ajuda nas cirurgias e dá... Geralmente, mesmo se eu não estivesse no acampamento, ela que iria lá dar as orientações do dia seguinte, dar as altas. E ali é o seguinte, o pessoal fala que tem que falar na cara também, viu? Um dia eu falei pra Adila, eu falei assim, Adila, como é que você sabe que vai dar dando certo? Eu que sei. Eu falei, não, beleza, desculpa alguma coisa. Você me perdoa ter perguntado isso pra você, pra dar tudo certo, né? Ô, Vicky, ainda sobre essa questão do preconceito, o que fez você quebrar isso e falar, não, vamos fazer a cirurgia, vamos lá na clínica Sivieri fechar esse negócio? Eu não aguentava mais me olhar no espelho e ver o jeito que eu tava, assim, sabe? Eu sempre gostei de me arrumar, sempre gostei de passar maquiagem, enfim. Mas aí eu passava e falava, gente, não é eu isso aqui, sabe? Não quero mais ser assim. E aí assim, chegou um momento que eu falava, acho que meu destino é ser gorda pra sempre, não tem jeito mais. Eu pensei nisso também. Só que aí, na verdade, eu falei assim, eu tinha esse certo preconceito com a bariátrica, aí eu falei, vou colocar o balão gástrico. Acho que é uma opção menos invasiva, né? Então, eu procurei o Dr. Tiago, inclusive eu fiz isso que você falou, de olhar para os dois lados, porque eu fui lá nos seus depoimentos, chamei algumas pessoas e falei, então, você operou com o Dr. Tiago, como é que foi, o antes, o depois, é muito importante, né? Isso, né? Eu acho que foi, assim, crucial, porque eu só vi relatos positivos. Então, eu falei, é ele mesmo, vai ser Os lá. Os negativos a gente tira. Essa questão do Instagram, até aproveitar para falar, né, do Instagram, que a gente posta bastante coisa, a gente tem uma equipe de marketing bacana e também posta o dia a dia, né? Eu gosto quando o paciente me segue no Instagram, ele já chega lá já com bastante informação. É muito bacana isso. Isso aqui que nós estamos fazendo, né? O próprio podcast, as coisas todas, a rádio, né? Que a gente foi também teve bastante informação. Então, essa questão é muito bacana. Você conhecia alguém de perto seu que tinha operado? Eu tenho uma amiga que operou com o senhor. Eu estava um pouco, não afastada dela, fazia muito tempo que eu não conversava, mas eu falei, acho que é uma chance de até me reaproximar, enfim. Fui perguntar, ela só falou relatos muito positivos, mas eu acredito assim que de amiga mesmo era só ela. Mas aí eu fui ver o seu perfil, encontrei outras pessoas relatando, até troquei seguida lá com uma moça, ela me falou muito bem. E aí eu comecei a acompanhar, assim, né? E aí quando eu fui na consulta, eu estava certa de que eu iria colocar o balão, porque eu ainda tinha um pouco desse medo da cirurgia, sabe? Mas quando eu me pesei lá e vi meu IMC 40, não sei quanto, eu não sei se o senhor lembra, mas eu desabei de chorar ali. Eu estava até com a minha mãe no dia da consulta. A minha mãe super preocupada, porque ela tinha mais medo que eu. Aí eu falei, não vai ser balão não, vai ser a bariátrica mesmo, viu? Aí entra também aquela questão da melhor escolha, né? Porque assim, se você for pensar, a gente coloca o balão lá na clínica, a gente tem o balão Allurium, que é um balão deglutível, que aí entra num programa de emagrecimento junto com a Fran e com a nutricionista, né? Só que assim, o balão, ele tem as suas indicações. Como você disse, o IMC de 40 não vai resolver o balão. Aí, às vezes, você vai vender um produto, porque o balão é particular, né? O balão o convênio não cobre. Então, você vai vender um produto que talvez seja até mais rentável para mim. E mais fácil, 5 minutinhos eu passo o balão e tal. Só que não é o melhor para o paciente, né? Então, por que eu vou fazer isso? Aí eu me sentiria igual nessas várias clínicas que tem por aqui, pelo mundo inteiro, na verdade, espalhadas, que vão lá, que o principal interesse deles é o dinheiro do paciente, né? Sim. Então, às vezes, assim... Eu lembro, você está falando de tanta coisa que eu falo errado, que eu falo, o dia que a doutora veio aqui, ela trouxe o balão para poder mostrar, né? Aí eu falei assim, doutora, se eu colocar um negócio desse, sem querer, eu estiver almoçando um peixe, o espinho do negócio furar o balão. Ela falou assim, Milton, não tem como isso acontecer. A gente vai falando, aí você vai ficando no desespero, né, de poder ver isso. Hoje em dia, a pessoa que realmente ela não quer, seja por preconceito, seja por medo, ela fala, eu não vou fazer a bariátrica, não quero fazer, nada disso aí.
o que a clínica oferece? O que você pode falar para essa pessoa quando ela marcar uma consulta, que ela estiver frente a frente com você? Quais são as opções que tem hoje antes da gente chegar na cirurgia bariátrica? E realmente você tem que acolher o paciente, né, Sim. Hamilton? Porque às vezes ele chega lá e fala uma clínica principalmente de bariátrica. Se eu falar que eu não quero uma bariátrica, eles vão me dar alta. E a gente conversa muito sobre isso. A gente não pode desistir do paciente, né? Mesmo quando a bariátrica não funciona a longo prazo, a gente tem que dar outras alternativas para o paciente. A gente tem sempre que ter uma saída, né? E existe a saída. Sim. Eu acho que a primeira coisa que tem que se pensar obesidade é uma doença crônica, é uma doença recidivante, é uma doença que traz outras complicações, outras comorbidades. Então, a gente precisa olhar o todo. Não tem resposta fácil. A gente nunca vai conseguir um tratamento com um pilar. Claro que a gente pode subir essas escadas, né? Como o Thiago falou, vamos tentar a dieta, vamos depois associar a medicação. Mas depois de tanto tempo tratando a obesidade, Hamilton, a gente já tem mais de 20 anos nessa estrada, a gente precisa encarar de uma forma mais séria, sabe? A obesidade é uma doença muito difícil de ser tratada. E do mesmo jeito que a gente tem uma equipe multidisciplinar para tratar a paciente da cirurgia bariátrica, a gente precisa ter para tratar a obesidade clínica. Não adianta a gente brincar com o paciente. Fica tranquilo, você vai fazer uma dieta sozinho, com pouco exercício, sem medicação, você vai perder 20 quilos. Não vai. Ou pelo menos isso não vai ser sustentável. Então, assim, é jogo aberto. A gente precisa de todos. É fácil? Não é. Mas o ideal é nutricionista, e a gente oferece esse pacote hoje na clínica, né? Com as meninas são super capacitadas para isso também, não só para bariátrica. Educador físico, exercício. É difícil essa história, Vicky, de que o paciente com obesidade ele consegue fazer exercício, a maioria não consegue, seja por vergonha, seja por dificuldade técnica, física pra mesmo, amarrar o né? tênis é difícil, né? Exato. Então, assim, o que a gente mais escuta é, doutora, eu não faço porque eu não consigo, porque eu tenho vergonha, porque eu vou e não consigo depois voltar. Então, a gente tem que trabalhar em todas as frentes. E o medicamento hoje ocupa um espaço muito importante no tratamento da obesidade. Voltando para a hipertensão. Não se trata de hipertensão sem remédio. Sim. Você vai no cardiologista, ele fala para você, tira o sal da comida, faz exercício e volta daqui 3 meses para ver se melhorou? Não. Sim. Todo mundo passa medicação. Então, a gente tem que desmistificar um pouco essa questão do remédio para a obesidade. E isso vem de longa data, porque já se usou muita coisa errada, né? Muita fórmula, se usa muito ainda, muita coisa para ganhar dinheiro, que não está colocando o paciente como ponto principal, né? Vocês já chegaram a usar Femproporex, essas coisas das antigas aí? As bolinhas da vida? Não. Eu usei o HCG, que eu perdi peso na época, mas depois eu não sei engordei como tudo de perde novo. peso com Eu também não HCG sei. até hoje. É por causa da dieta, 500 calorias. 500 calorias por dia, qualquer pessoa Agora, perde peso. como consegue fazer uma dieta de 500 calorias? Anfetamina, aquelas Não. coisas de antigamente. Isso aí não. Tinha umas fórmulas aí, eu não vou nem falar, mas tinha até um médico... Bom, Tá, não vou falar. Mas enfim, ele passava fórmula com um estimulante e um calmante. Um remédio para tiroide e um remédio para combater a tiroide. Ixi, aí- Tinha... Era coisa de louco, mas continua. Mas amor. finalmente a gente chegou numa era do tratamento seguro para a obesidade, né? A história do tratamento da obesidade mudou completamente de 10 anos 10 para anos cá. pra cá com essas canetinhas, né? A gente conseguiu realmente chegar muito perto. Eu não estou dizendo que a bariátrica morreu, ou que vai morrer, ou que isso vai ficar no lugar. Não acredito nisso. Os grandes estudiosos também não. Mas a gente chegou muito perto do resultado de uma cirurgia bariátrica. Só que é um tratamento temporário, a gente precisa pensar muito Sim. nisso, né? Então, ainda o tratamento a longo prazo, mais efetivo, mais duradouro, é a cirurgia bariátrica metabólica, né? Mas temos extrema segurança para fazer uso dessas medicações. Infelizmente, né, agora, a partir de hoje, é obrigatório retenção de receita para comprá-los. Então, talvez isso coíba um pouquinho, né, a venda. Não acho que vai ser muito, mas já é um caminho, já é o primeiro passo. Tem muita gente usando sem indicação, sem acompanhamento médico, né? Mas estamos, finalmente, num momento de ouro para o tratamento clínico da obesidade. Principalmente agora com a tirzepatida, né, que é o nome comercial Mounjaro. Tem vindo mais coisa por aí, mais potente, né? Como o Thiago falou, a bariátrica, ela mexe muito com a parte hormonal,
principalmente o bypass, a gente tem várias mudanças de hormônios do intestino, né, que é o nosso grande órgão endócrino, e essas medicações, entre aspas, imitam um pedacinho dessa parte metabólica da cirurgia bariátrica, e é um pedacinho mesmo, a gente tem muita coisa, muito caminho aí pela frente ainda. Mas mesmo assim, tanto que se a pessoa for fazer qualquer tipo de coisa, se ela for tomar, ou se ela for usar o medicamento, depende mais dela. Né? Não adianta ela usar só o medicamento se ela não tiver esse controle do que ela for comer, se ela não tiver uma atividade física, alguma coisa assim, não vai adiantar nada. Ela vai gastar dinheiro, porque ela vai comprar isso aí, e daqui a pouco ela vai usar, ela vai perder um peso, depois ela vai comer de novo, que ela vai achar que ela está de boa, e pronto. É completamente se apoiar numa muleta, né? Assim, sempre. a gente precisa sempre de um tratamento combinado, não tem outro jeito. Muito bem. Ó, Giovana Lara tá dando boa noite aqui pra gente. Estou com a cirurgia marcada, porém estou resfriada e a possibilidade de operar, doutor? Se for um resfriado leve, sem muita coriza, sem febre, a gente chama até, a gente brinca, se o muco estiver bem branquinho, catarro branquinho, não tiver nenhum risco de infecção, dá para operar. Mas é sempre, como é uma cirurgia eletiva, né? A gente fala assim, não é uma urgência, você pode esperar uma semana a mais, né? Para quem teve obesidade 30 anos na vida. Então, às vezes a gente adia um pouco. Mas eu gosto de avaliar no dia, assim, junto com o pessoal da anestesia. Não gosto de suspender a cirurgia, não. Para ver se é um resfriado também, né? Porque às vezes pode ser uma outra coisa. Pneumonia. A Adila tá mandando aqui. Quem que foi a sua Nutri? Maiara, foi a Maiara. Nossa, aliás, ela pediu para te mandar um beijo hoje. A gente estava no almoço, na cozinha. Um beijo para Maiara, um beijo para a Adila aí, as Nutris que... A Adila, coitada. Eu achei que ela ia ter o bebê antes, por minha causa. Porque o que eu mandava mensagem para ela, para perguntar coisas... Eu fui o paciente mais enjoado que teve na clínica até hoje. A Ricela tá mandando aqui. A Ricela, inclusive, eu indiquei o Dr. Tiago. Ela colocou aqui, ó. Fiz a cirurgia em 2011, quando ainda era novidade, né? E foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Inclusive, se pudesse, faria novamente. Ela parece que já entrou em contato, acho que marcou uma consulta aí. Logo, logo vai poder ver o que tem, o que vai acontecer com ela, se é alguma reparação, se é alguma coisa para poder fazer. 2011 já fazem 14 anos de cirurgia, né? Como eu disse, é uma doença crônica. Às vezes ela ganhou peso, precisa ver como é que ela tá. Mas 2011 não era tão novidade assim, não. A primeira cirurgia bariátrica em São José do Rio Preto foi em 1999, Dr. Gilberto Brito. Gilberto era lá da minha cidade, Paulo de Faria? Não, Paulo de Faria, filho do Alfaiate. Isso, é isso mesmo. Ele é de lá. Mas em 2011 já era por vídeo? Já, né? Aqui em Rio Preto a gente estava vivendo uma transição da vídeo para aberta. A videolaparoscopia começou no começo da década de 2000, mais nos Estados Unidos, aí veio para o Brasil, só que os convênios começaram a pagar a videolaparoscopia aqui na nossa região a partir de 2011, 2012. Entendi. O Zé Reinaldo tá lá em Uberlândia, dando boa noite para todo mundo aqui. A chefe Jennifer Nicoletti também. O DJ Paul tá montando, inclusive, uma barbearia agora. O Paul para você, um abraço aí, viu? Sucesso. O Renan Buca também dando boa noite. A Dana César dando boa noite também. A Jennifer tá aqui, ó. Nossa, parece que eu estou ouvindo a minha própria história. Tá vendo só? O Zé Reinaldo, né, tá mandando aquele abraço. Parabéns pelos esclarecimentos aí sobre a cirurgia. A Adila tá falando que deu tudo certo. O Lázaro dando boa noite aqui. A Paty Pichirim também, boa noite, meus queridos. E o Edson Hipólito, vi que ficou muito mais linda do que já era. Meu primo, acho que a minha mãe tá mandando link pra todo mundo. Oi, família. Legal. Ó, pra você ter uma ideia, vocês já conheceram vários lugares do mundo, né? Quantos países você já visitou? 36. 36 países. Sério? Cara. Que legal. Poxa, que legal. Você trabalha com o quê? Eu sou advogada. Ai, que legal. E ela fez um trabalho recentemente muito bonito. Você estava em... Eu fui para Moçambique. Moçambique, fizeram arrecadação de alimentos e ficaram com as pessoas lá para poder conhecer. Pô, é muito legal a história. E eu ficava imaginando assim, né? Agora, essas últimas viagens você já estava bem melhor e é muito mais fácil viajar magro do que do tamanho que estava. Né? Ainda mais com a mala de 10 quilos, né? Que vai menos pano na roupa. Tá bem mais fácil. A gente também. escuta tanto pra essa sentar, história. Né, no aeroporto. A gente nem pensa, né? Você sabe que lá em casa eu tenho 2 cômodas cheias de roupa que não serve mais em mim, assim, que vão servir, se Deus quiser agora, né? Não é que eu tinha apego de não doar. Eu falava, cara, um dia isso aqui ainda vai servir. Vai entrar. Um dia ainda Mas isso é um estímulo. É legal. Agora, 2 que estão grandes.
Tem que ser. A gente tem lá uma caixinha da CD. Esse dia eu tava falando, antes de fazer a operação, eu disse lá em casa, eu falei pra Camila, nossa, eu vou doar umas roupas minhas pras pessoas que estão necessitadas. Eu falei, Hamilton, a pessoa do seu tamanho, ela não tá passando, não tem como. Também, Camila. Mas dá pra poder usar, né? Mas acho que é bom guardar uma dessas peças para você comparar depois. Pra ficar sabe? comparando. Fazer um antes e legal. depois. Que legal, Vic. 36 países, então. Cara, é muita coisa, Nossa, né? bastante Pra poder ver. Ó, deixa eu dar um recado aqui pra nossa família. Eu mandei o link aqui no grupo das nossas famílias aqui e ninguém deu oi ainda, hein? Todo mundo aí já, pô. Ô, mãe. Ó, o Carlinhos é da Criarte, é muito amigo seu, inclusive Nossa. mandou uma foto de churrasco. Você não Pai pode do mandar Gabriel. uma foto do Eu meu tava no médico churrasco comendo dele, churrasco, ele fez comendo um carneiro panceta. maravilhoso. Ah, eu já não como Tá na carneiro. Bi. Então tá aqui. Tá na Bi. Ó, vocês estão de parabéns, ótima conversa, muito bom esclarecimento, show de entrevista. Valeu, Carlinho, grande amigo Abraço, aí. Carlinhos. Nos últimos anos aí eu fiz a voz da Marcha pra Jesus, Pra eu gravo Jesus. pra ele lá. É, O filho eu dele patrocinei, toca, joga sim. bola. Não, é um Eu negócio. conheci o né? Carlinhos através do meu outro eu. Você sabe que eu tenho um outro eu, que eu Qual que- sou Sim. diretor de esportes. Tem. Inclusive, logo a gente vai trazer aqui para poder bater um papo, vamos falar sobre o falar. América e vai ser muito bacana. Ó, eu tinha separado umas perguntinhas aqui, a caixinha de perguntas, a galera tinha mandado aqui, né? Doutor Tiago, boa noite. Aqui é a Célia. Quais são os principais critérios médicos para indicar uma cirurgia bariátrica hoje? Oi, Célia, boa noite, tudo bem? Prazer em falar contigo. Vamos lá. A cirurgia bariátrica é indicada através do IMC, Índice de Massa Corporal. Como que se calcula o índice de massa corporal? Você divide o peso pela altura ao quadrado. Se esse número der maior ou igual a 35, você tem obesidade grau 2. Muito provavelmente você já tem indicação de cirurgia, porque você vai ter alguma comorbidade. Isso é regulamentado desde 1993, não. Já era. Bom, enfim, já era. Há muito tempo. É regulamentado há muito tempo. E agora, mês passado, saiu a nova regulamentação no Brasil que permite a cirurgia em pacientes com obesidade grau 1, IMC maior que 30. Então, às vezes, você vê paciente nem tão obeso, mas que tem diabetes, colesterol, algum problema mais grave relacionado à obesidade, então tem indicação de cirurgia também. Tá bom, Célia? Eu tô doido ou o meu tava 52? Você não tá doido, o seu tava estava isso aí, bem né? alto. Tava. Eu lembro que eu E o seu, perguntei, Hamilton, eu lembro que eu perguntei pro Thiago, falei, Thiago, o meu IMC aqui, como é que tá? Ele falou assim, você tinha que estar com 3 metros de altura para poder bater o IMC seu aqui. Eu falei mesmo isso? Não, Pô, tô eu brincando. De vez em quando eu falo. Mas sim, maior que 50 a gente chama de super obesidade, maior que 40 é super obesidade. obeso. Maior. O Rafael tá aqui. Fala, doutor, tudo bem? Boa noite para vocês. Quais são os mitos que você mais escuta no consultório sobre a bariátrica? Tem bastante mito. Os principais medos, medo barra mito eu vou virar alcoólatra. Né? Então tem esse desvio de compulsão. A gente também tem medo disso. Tá? Então, o paciente que já é alcoólatra, na verdade, né? Sim. Hoje mesmo eu atendi uma paciente que bebe cerveja todo dia. Eu falei, você é alcoólatra? Eu não sou, eu só bebo uma. Mas, enfim. E talvez ele troque dia. essa compulsão por doce ou por comida pela bebida alcoólica. E o que acontece? A bebida alcoólica tem muita caloria. Além do álcool, que leva um feedback positivo, uma alimentação, uma retroalimentação positiva, você tem a caloria. Você está comendo pouco, está com o estômago pequeno. A hora que você coloca o álcool na boca que tem caloria, o nosso corpo agradece. Ele fala, eu quero mais. Então a gente tem que ficar muito atento, mas é mito. Não vira alcoólatra. Tem que cuidar, mas não vira alcoólatra. Outro mito, eu vou ficar careca. Não, o cabelo cai pelo estresse da cirurgia mesmo. É normal, né, Vicky? Deve ter caído o seu, mas depois de 6 meses recupera bem. Outro mito que a gente escuta muito, deixa eu pensar. Não sei. Vou ficar igual a Gisele Bündchen, mas às vezes não fica. Né? Tem aquelas histórias. Vou ficar com cara de doente. Exatamente. Vou ficar com anemia. Eu tenho medo de emagrecer demais. Eu sempre falo, você tem um peso ideal, a gente tem que buscar esse peso ideal. Se ao chegar lá nesse peso ideal você achar que está magro demais, vamos conversar, né? Ver se recupera um pouco de massa magra, que às vezes perdeu muita massa magra, alguma coisa assim. Mas a gente tem que buscar esse peso ideal. Mas, na verdade, isso só acontece quando o paciente não acompanha direito. Né? Isso. Acompanha conosco. Quando o paciente faz bonitinho, nutricionista, faz exercício, toma o polivitamínico, a gente tem resultado de verdade fantástico.
Parece que você não... As bioimpedâncias dos pacientes mostram que eles perdem extremamente pouco de massa muscular. Muito pouco. Eu vou falar aqui da Samila, porque elas são nossos amigos pessoais. Nós atendemos ela hoje. A Samila, esposa do Igor. Um abraço para vocês. Atendemos hoje. Ela tá com 90 pontos na bioimpedância. Fez sleeve há 3 anos? Vai fazer? 2 anos e meio. 2 anos e meio. E ela faz muita atividade física. 90 pontos em bioimpedância, né? Bioimpedância que mede a água corporal, gordura, massa muscular. 90 pontos em bioimpedância é muito perto de um atleta. Eu ainda brinquei com ela. Meus atletas de futebol não têm 90 pontos de bioimpedância. Então, é muito legal isso aí. Qual que você fez? Você fez a sleeve? Sleeve. Ela fez sleeve, eu fiz a bypass, né? O Jonathan tá mandando aqui. Existem diferentes tipos de cirurgia bariátrica. Pode explicar quais são e qual é a melhor, ou como é definida, né? Como é definida a melhor opção para cada paciente? Muito bom. Boa pergunta. Jonatas. Vamos lá. Hoje já regulamentaram mais outras técnicas, tá? Mas vamos falar das duas principais, bypass e sleeve, como nós temos aqui. Eu brinco quando a gente tem... hoje tem 2 cirurgias à tarde, é um bypass e um sleeve, é meia calabresa, meia mussarela, porque é sempre assim mesmo, realmente são os mais comuns. O sleeve, que é a cirurgia da Vicky, é uma cirurgia puramente restritiva, ou seja, a gente só corta o estômago, então faz uma restrição alimentar através do estômago. Muitas vezes, muitas pessoas veem o desenho do sleeve e acham que por o estômago estar um pouco maior, vai comer mais quem tem sleeve. É um mito. Por quê? Porque o sleeve mantém o piloro, que é um músculo, na saída do estômago. E esse músculo se fecha e a comida fica aqui. Fica no estômago. Então você come, às vezes, 150, 200 gramas e se sente saciado. Entendi. O bypass corta o estômago e desvia o intestino. Então o bypass atua em 2 frentes. Tanto na diminuição do estômago, então na diminuição do volume de calorias que você coloca para dentro, quanto na absorção dessas calorias, porque desvia o intestino. Só que o bypass não tem o nosso famoso piloro, esse músculozinho que sai do estômago. Por quê? Porque a gente cortou esse estômago lá em cima e emendou o intestino direto. Então a comida vai passar direto do estômago para o intestino. Então essas são basicamente as 2 principais tipos de cirurgia. Lá no consultório eu mostro sempre com imagem, no meu Instagram tem as imagens bonitinho, né? Mas para vocês entenderem. São 2 técnicas altamente eficazes, são 2 técnicas que são regulamentadas no mundo inteiro. Hoje o sleeve já está passando o bypass no mundo, é 60% de sleeve sendo realizado e 40% de bypass. O bypass ainda é o padrão ouro, porque o bypass é mais potente, vamos dizer assim. Claro que você corta o estômago e desvia o intestino, você tem mais potência quando você só corta o estômago. Quando a gente fala de cirurgia bariátrica, igual a doutora falou, a gente tem que entender que a cirurgia bariátrica não é só o ato mecânico de você grampear o estômago, diminuir o estômago. Quando você tira grande parte do estômago no sleeve, por exemplo, no bypass também, você tira um hormônio chamado grelina. Esse hormônio é o hormônio responsável pela fome. Sim. Sabe quando a gente vai numa feijoada e fala, vou comer só um pouquinho, quando veja comeu 3 pratos, é a grelina que atua lá no nosso hipotálamo, que faz a gente comer sem pensar, vamos dizer assim. É um instinto animal. Nós somos animais. Eu sempre costumo brincar, compara com um cachorro, né? Você pode ter o cachorro há 15 anos, ele é seu melhor amigo. Coloca um bife na frente do cachorro e põe a mão para você ver se você não vai levar uma mordida. É o instinto dele. Então, nós somos assim também. Nós temos esse instinto. Então, quando a gente faz o sleeve, por exemplo, e o bypass, a gente tira essa parte do estômago que é responsável pela produção de grelina, que é o hormônio da fome. Quando a gente desvia o intestino, olha que interessante, a comida vai cair mais rápido e não digerida nas partes distais do intestino. E aí há a liberação de hormônios como PYY, GLP-1 e o GIP. O que é o Ozempic? Análogo do GLP-1, não é isso? O que é o Mounjaro? Análogo do GLP-1 e GIP. Então, esses remédios estão imitando alguns fatores que a cirurgia faz. Sim. Aí a Vicky olha para mim e fala, poxa, mas o meu sleeve não mexe com o GLP-1 e o GIP? Mexe também, Vicky. Apesar de não desviar o intestino, você perde aquela trituração que o estômago faz na comida. Então, a comida vai chegar menos digerida aos intestinos, ao duodeno, e acaba que vai ativar mais as células L intestinais a produzir GLP-1. Claro que não é igual ao bypass, o bypass é mais. Sim. Só que existe também um aumento na produção de GLP-1 e GIP pelo sleeve. Bom, Jonathan, basicamente é isso. Agora, como que a gente escolhe... Eu falo demais, né, cara? Não, pode falar, que nós estamos aqui. Vamos lá, eu tô lembrando até do Id, um abraço pro Id, o Idervaldson, ele é formado comigo, ele é ginecologista em Birigui,
E ele vendia livro na faculdade para se sustentar, assim. Então ele falava demais. Tinha que falar Eu tô bem, lembrando né, disso aqui. livro. Então, como que a gente escolhe a melhor técnica? A melhor técnica, eu e a Fran discutimos muito isso. Às vezes eu chamo ela na minha sala, até pra gente falar, eu queria fazer essa técnica nessa paciente, mas o que você acha? Você acha que vai ser suficiente para curar o diabetes? Enfim, a gente leva em consideração uma série de coisas. E não existe a melhor técnica. Apesar de eu ter falado que o bypass ainda é o padrão ouro, eu não falo assim, a melhor técnica é o bypass. Não. Eu quero que você vá dentro da sala de consultório, que você seja avaliado pela psicóloga, nutricionista, endocrinologista, a gente faça vários exames e aí a gente vai definir para você qual é a melhor técnica. Muito bem. Entendeu? Tem uma pergunta aqui para a doutora Francine, se quiser tomar uma água para você responder, porque eu acho que é até mais fácil você responder, que é o papel, né? Qual que é a importância do papel da endocrinologista no meio de tudo isso. Inclusive, você fez um vídeo recentemente falando, não só sobre a equipe toda, né? Mas inclusive do trabalho dela especificamente. É muito importante. Muito. Não só em casa, né? Que a doutora Francine é meu esteio dentro de casa, na criação dos nossos filhos, na fortaleza que é uma casa de uma família, né? E dentro da... lá, a Luísa lá. Ela quer dar um tchau. Luísa, beijo pra você. Viu, meu amor? Pois minha ela filha vem preferida. aqui mais tarde pra falar um oi pra gente. Então, assim, tirando a brincadeira de lado, mas já falando sobre isso, né? A maioria dos cirurgiões não tem uma equipe dessa, infelizmente. Sim, a maioria dos falo pra todo cirurgiões mundo. não tem um endocrinologista para chamar de sua. E assim, é muito importante. Vamos lá, no pré-operatório, o endocrinologista vai avaliar qual é o melhor tratamento para esse paciente da obesidade. Se realmente está na hora desse paciente ser operado. No pré-operatório, esse endocrinologista vai avaliar quais são as doenças relacionadas que existem por trás da obesidade. Se a gente precisa otimizar algum tratamento antes de operar. Se o paciente diabético está compensado, está na hora dele ir para a cirurgia. Se o paciente vai se beneficiar com tal cirurgia. Às vezes a gente tem um paciente diabético que ele chega na expectativa de que ele vai operar e vai curar o diabetes. Então, o papel do endocrinologista é avaliar se existe ainda uma reserva pancreática e ver a chance que vai ter de curar esse paciente, vai alinhar a expectativa. Isso no pré-operatório. No pós-operatório é muito importante a visão do endocrinologista com as vitaminas. Então, a reposição de vitamina. O cirurgião, às vezes, é muito prático. Às vezes eu quero lá te ver, parabéns, tirar uma foto, né, Vicky? Tchau. A endocrinologista, às vezes, passa comigo e com ela no mesmo dia. Às vezes eu vejo o exame e falo, tá ótimo. E passa com ela e ela fala, não, vamos repor isso daqui, vamos fazer assim, vamos estar errado aqui. Então, assim, é muito importante. E ela vai achar. Vai achar. Ela vai. Ela eu sei assim. que ela vai, porque essa mulher vai achar. Viu? E assim, ver a porcentagem de perda de peso, se tá legal. Hoje em dia, essas medicações que estão aí, as injetáveis, que são os análogos, são muito aliados nossos. Às vezes não tá perdendo a porcentagem de peso que a gente acha que deveria perder, a gente pode associar a medicação. Enfim, o que mais? No reganho de peso, atuar no reganho de peso lá na frente. O que mais, amor? São tratamentos combinados, né? Sim. Uma coisa não está substituindo a outra. A gente precisa sempre unir forças. É o que faz a equipe multidisciplinar. Eu faço muito meio de campo mesmo, entre a nutricionista e o cirurgião. A gente discute muito tudo. E realmente são duas visões muito diferentes. Ele é cirurgião, eu sou clínica. Então, ele vai olhar para o lado dele, eu vou olhar para o meu lado. Realmente, o olhar para o exame é completamente diferente, né? A gente prepara o paciente para o cirurgião e a gente acompanha esse paciente no pós-operatório de uma outra forma. São realmente complementares, um não substitui o outro nunca. Doutor, e assim, a pessoa fez a cirurgia, ela tem o acompanhamento depois, né, como você falou, a paciente para o resto da vida. E aí, por mais que a pessoa tente enganar, né, que ela chega e fala, não, mas eu estou fazendo tudo certo, estou comendo certo, estou fazendo as coisas, estou tomando tanta água, estou fazendo alguma coisa e tal. A sua sensibilidade também de ver isso, né, de poder falar com ele, explicar para ele que a única pessoa que está sendo enganada é ele mesmo, hoje em dia o pessoal parece estar com mais medo, né, ou não sei se é voltar a engordar ou fazer alguma coisa errada em relação, eles estão entendendo que é uma cirurgia, que é uma coisa séria, mas tem aqueles que são bem relaxados, né? Sempre tem, né? Por mais que a gente trabalhe muito isso, e a gente começa muito isso no pré-operatório, sempre tem.
Mas eu acho que isso realmente, assim, eu acho que a mídia acaba estragando um pouco algumas coisas, traz informações desencontradas, informações que são equivocadas, leva o paciente, às vezes, a fazer automedicação, autoprescrição, enfim. Mas tem um outro lado dos profissionais sérios que estão levando o conhecimento, né? Então, olha como ela chegou no lugar que ela queria chegar por intermédio das mídias, né? E ela foi mais segura a fazer essa cirurgia. Então, o que a gente tenta fazer com o paciente no pré-operatório é exatamente isso. É colocar na cabeça dele que ele precisa desse acompanhamento do pré-operatório e do pós-operatório. E a gente, entre aspas, vende isso o tempo todo. Ele passa conosco no primeiro PO, 30 dias depois, 3 meses depois, e a gente diz para ele, esse casamento precisa ser mantido. Você precisa manter. Você fez simplesmente uma cerimônia. Você, ali na sua cirurgia, foi o dia do seu casamento. Você passou pela lua de mel. Agora a gente brinca que vem os perrengues do casamento, né? As fases ruins, mas que a gente precisa ficar firme ali, porque qualquer deslize, infelizmente, a obesidade dá um jeitinho e ela volta. Sim. E tem as pegadinhas, né? A gente consegue ver através de exame, a gente consegue ver na bioimpedância, a gente consegue... A Nutri, às vezes, sente, fala, ele está falando que ele está fazendo certo, mas ele não está, porque a água corporal está tanto, porque a massa muscular caiu tanto. Sim. Então, a gente consegue, nesse bate-bola, enxergar muito isso hoje. E a gente consegue direcionar o paciente de novo para o caminho correto, né? Na verdade, essa fase de pós-acompanhamento, Hamilton, ele não vai perder a cirurgia. Outro dia eu ouvi uma paciente falando, o estômago ficou grande. Ela falou que o estômago dilatou tudo de novo. Eu falei, isso não existe. A cirurgia foi realizada, ela vai ficar aí para o resto da vida. Sim. Acontece que a obesidade acha caminhos para burlar aquilo. Hoje, a gente vê o paciente dando errado, é aquele paciente que infelizmente não acompanhou de forma correta. Aí sim, pós-operatório depende do paciente. Sim. Ó, o Zé Reinaldo tá mandando um abraço, falando que a conversa tá ótima, bons esclarecimentos. O André Gomes dando boa noite também. A Sueli Indalécio, é isso? Vi que você está maravilhosa. A Dana César tá mandando um beijo. A Adila, nutricionista, também tá aqui. A Samila sempre manteve Nutri, sucesso total, né? O Thiago Dias tá mandando um abraço para você aqui. Mandando Cantor, um abraço aí pro famoso. Thiago. Ó, a Vicky tem uma... Ela colocou também hoje uma caixinha de perguntas, né, Vicky? O pessoal mandou alguma coisa pra gente. Conta pra gente o que o pessoal quer saber, o que o pessoal falou. Você estava falando sobre a relação dos mitos, enquanto ela abre aqui. Tem aquele negócio também, qual que você vai fazer? A bypass. Você vai comer, já vai correr pro banheiro. Tem essa também que deixava com medo. Falava, meu Deus, tem que usar Qual que você vai fazer? A sleeve. Você vai engordar tudo de novo. Tem tudo isso aí. Se correr, o bicho pega. Ó, uma pergunta aqui. Como é o sentimento de só conseguir comer muito pouquinho? Eu acho que assim, na verdade, a minha sensação, né, é que eu tô saciada mais rápido. Antes eu precisava comer um boi inteiro para ficar saciada. Agora eu como. E não dá conta, né? É impressionante. Então. Não, sobre isso vocês podem falar melhor que eu, mas o que eu ouço muito é assim: é meu sonho, eu como pouco e tô feliz. Não é isso? Eu acho chique. Às vezes os pacientes, na verdade, têm esse medo de achar que vai comer pouco e vai sofrer, que vai querer comer mais. Mas a grande felicidade tá aí, você come pouco e tá feliz. Eu acho que é só benefício, porque assim, agora quando eu vou sair, um restaurante, por exemplo, que tem pratos à la carte só, eu não consigo comer um prato sozinha, nunca. Então eu acabo economizando, porque normalmente eu tô com meu namorado, com os meus pais, com alguma amiga, e eu divido o prato com as pessoas, sabe? E aí eu como menos, eu me sinto saciada mais rápido. Mas isso não é ruim, eu simplesmente me sinto satisfeita logo, assim, né? E tá feliz. É que muitas vezes, assim, por isso que é importante ter essa equipe toda, né? Pelo fato que às vezes você vai emagrecer, mas a sua cabeça continua sendo de gordo. Então você acha que você precisa comer. Precisa, não, eu preciso comer um pouco, mas não cabe. Tem que reeducar o olho, né? Vai dar um entalo, vai dar alguma coisa em você, aí você vai fazer com que realmente a única pessoa que vai passar mal, no caso, é ele, né? Ontem mesmo eu tava fazendo um evento aí, falei, cara, o que eu vou almoçar aqui? Aí tava fazendo um espetinho. Cara, era um espeto, tipo um rojão, eu comi 35% do espeto, eu não consegui comer o restante. Eu falei, cara, eu não vou comer isso aqui. Aí eu ficava, aí passava um pouquinho, eu dava uma mordidinha. Aí ficava um pouquinho, eu dava outra mordidinha. Quantos quilos você já perdeu, Milton? Deu 28. 28 já, 3 meses. O trem é louco, hein, velho?
20%. Ah, eu te falei do outro dia, né? Não, eu lembro que na primeira semana não. Primeiro Primeiros mês, 10 dias. primeiro 10 dias eu mandei uma mensagem pra ele e falei assim, deixa eu falar um negócio pra você aqui que eu tô achando que tem alguma coisa errada. Eu perdi 10 quilos até agora. Eu tô achando que furou alguma coisa aqui, saiu alguma coisa, estourou, porque não é possível. Eu falei, calma, você vai perder 15 quilos durante o mês. Aí eu perdi acho que 18. Aí ele pegou assim, é isso mesmo, tá tranquilo, tá beleza? Eu falei, não, velho, isso aqui tá muito esquisito. Tá muito rápido. Tá muito rápido, eu tô achando que vai acontecer alguma coisa comigo. Eu já começava a ficar desesperado. Ele e quase tal. não é desesperado. Não era, pra poder fazer, né? O que mais, Vic, que o pessoal mandou Eu pra posso você? só, antes, pegar o Claro. gancho dessa questão de operar a cabeça, né? Sim. Muita gente fala isso. Ah, doutor, eu acho que a minha filha não deve operar o estômago, devia operar a cabeça dela. Mas lembra que eu tô falando sobre os hormônios que vão lá no hipotálamo e falam pro cérebro, come mais, come menos e tal. Então, quando a gente... a Fran gosta muito desse slide, né? Que o intestino conversa com o cérebro. The gut talks to the brain. In English. In English, Lulu. A Luísa fala muito inglês. Olha lá, ela lá. The gut talks with the brain, né? Por quê? Porque realmente muda os hormônios e realmente a gente... É claro que assim, o perfil alimentar, aquele perfil beliscador, aquela ansiedade na comida, talvez não mude muito. Mas quando eu ouço isso, eu sempre falo, ó, a gente vai operar o estômago e vai ter mudanças na cabeça também. Fica tranquilo que tem mesmo. Vai lá, desculpa. Inclusive, até uma pessoa mandou aqui 3 meses de bar e perdi só 20 quilos. Tô triste. As roupas são as mesmas, eu desanimei. 20 quilos, 3 meses. Tá. Quantos quilos ela tinha? Então. Muita gente acha que não tá bom. É muito comum. 4 pacotes de arroz, mano. Não, assim, o Hamilton tinha 142. 142. Então ele perdeu 28 com 3 meses de bar. Ou seja, se essa paciente tinha 120, tá super normal perder 20 quilos com 3 meses, entendeu? Não, se quiser que volte os Agora, 20 quilos pra você quer que volte, não volta. Agora, o que tem que entender é que a bariátrica te traz o emagrecimento em 12 a 18 meses, ou seja, 1 ano a 1 ano e meio. Tem gente que perde mais, tem gente que perde menos no começo, isso é muito individual. E se compara muito as coisas, né? Então, eu vou te fazer essa pergunta, desculpa. Quantos quilos você tinha quando você operou? 104,5 no dia da cirurgia. Ok, tá aí, 104 com 3 meses, eu tenho certeza que você tinha perdido 20 quilos. E assim, o que me deixava... Agora, a gente fica bem ansioso, né, sim, pra emagrecer pra logo. emagrecer. Só que eu penso, gente, quando na minha vida que eu emagreci 20 quilos em 3 meses, sabe? É uma vitória e é isso mesmo. E se você tivesse perdido 30, se essa paciente talvez tivesse perdido 30, 40 em 3 meses, como é que ela vai perder o resto em 1 ano? Né? Então, por exemplo, o Hamilton tinha 140, você tinha 104. Cada um perde um tanto. É porcentagem de perder peso, não é o quilo. Mas, ó, só pra você ter uma ideia, a última vez que eu pesei 114 quilos, foi em 2016. Então, 10 anos atrás. 9 anos. E vamos comparar, então, com a fama do Mounjaro. O Mounjaro é maravilhoso, tá? Não estou sendo contra o Mounjaro, pelo contrário. Mas é 20%. Mas vamos pegar aí, você falou, né? Em termos absolutos, o último estudo dele com dose máxima, por 1 ano e meio, 72 semanas. Sabe quanto é a perda de peso média? De 15 a 20... 25 quilos, na média. Em 1 ano e meio. Isso você usando todo mês, né? Usando todo mês. Toda semana, né? Toda semana. Dose máxima... por 1 ano dose máxima e meio, 15 miligramas. Meu a gente nem Deus tem no do céu. Brasil, a gente nem sabe 15 custo, vai ninguém passar de compra. R$3.000 provavelmente. Então, assim, não é mágica. Não existe mágica na obesidade. É o estudo do laboratório que eu estou contando. Um estudo com mais de 4.000 pacientes. E tem uma outra coisa também, né? Que se a gente for ver, assim, se a gente for analisar. Se a pessoa, ela realmente fizer o pós certinho, ela continuar indo, fazer uma atividade física, não se exceder em algumas coisas que ela faz. Dependendo do que ela tenha, o organismo dela, ela perde muito mais também. Sem dúvida. Só que aí ela tem que ter uma coisa que muita gente não tem, que chama paciência, né? Que é para poder ter o tempo e não ficar se comparando, né? Porque eu lembro que até uma moça, por exemplo, igual a Vi, quando a gente falava, Vi, que isso aqui. Uma moça entrou em contato comigo e falou assim, é uma vergonha isso, mas ela não operou com você também não, mas se fosse também eu falaria. Mas ela falou assim, pô, você perdeu 28 quilos em 3 meses, pô, o que é isso? Eu perdi 30 quilos em 1 ano. Falei assim, mas você perdeu, você eliminou.
Olha você com 30 quilos a mais, Mas olha e as se ela fotos operou com suas. 90? Esse é o grande problema. É o que a gente falou aqui em relação à quantidade, né? É proporcional. Só que ela falou assim, mas não sei o que. Eu falei assim, olha, vou ser sincero com você. Hoje, o peso, né? É óbvio que, você põe uma roupa bacana, é sensacional. Mas hoje eu tenho certeza que quando a gente, daqui a um mês, a hora que a gente for lá para poder ver os exames, a minha diabetes já foi embora, a minha pressão alta. Eu, para dormir, você podia estar gelado o quarto. O meu travesseiro, você podia fazer assim que saía suor. Véio, hoje eu deito 10 horas da noite e durmo a noite inteira, até às 6 horas da manhã. Tem dia que você não tem aqueles negócio de ficar todo dia e levanta e vai para assistir televisão e pega celular e pega alguma coisa. Você consegue. Então, só isso aí. E tem aquelas coisas bem peculiares também, né? Que só a gente sabe. Para você tomar banho é mais fácil. Para passar numa catraca, por exemplo, da rádio, que eu tinha que passar meio de lado, espremido. Hoje eu passo diretão na catraca. Outras coisas, por exemplo, ontem eu fui fazer um evento, tem muita gente que não via que eu tinha feito a bariátrica, alguma coisa. O cara falou, depois você tá tomando Monjaro, tá fazendo alguma coisa? Eu falei, não, velho, eu fiz bariátrica, mostrava o exame, mostrei as coisas do Thiago e tal. Pô, cara, que legal, eu tenho um pouco de medo disso. Falei assim, não fica com medo. Se você for fazer só com o médico e nunca mais ver ele na face da terra, aí você tem que ficar desesperado. Sim. Não é medo, não. Agora, se tiver uma equipe que vai te dar todo o suporte, tem uma amiga minha que ela acha que ela vai operar com você, acho que em outubro. Ela é lá da minha terrinha, a Joyce. Paulo de Faria. Ela falou assim, Hamilton, sei que lá e tal, me fala. Eu falei assim, vem com força, só vem. Vem que você vai, se precisar no dia, que a próxima vez que você for lá, você me chama que eu vou lá, converso com você, para realmente mostrar que o medo que a galera tinha, o preconceito que a gente tinha, isso não existe mais. Aí eu via todo mundo, né, colocava lá assim, foi a melhor decisão da minha vida. A melhor não sei o que da minha vida. Falei, cara, um dia eu quero falar esse negócio também. Eu vou até o tanto para poder escrever esse negócio e dizer aqui na mensagem. Eu tinha esquecido do negócio das roupas que você tinha falado. Aí eu tinha um negócio para falar e esqueci. Eu falo muito, né? Eu operei meu irmão. Eu acho que eu te falei isso. Sim, né? sim, sim. Marcelo tinha 118 quilos. Flamenguista, lá de Uberaba. Quando ele estava com mais ou menos um mês de cirurgia, estava lá com seus 115, 112 quilos, a gente foi para o Rio de Janeiro. Você estava comigo? A gente foi para o Rio de Janeiro, talvez num congresso, não lembro o que era. E eu falei, vou levar um presente para meu irmão. Aí eu fui na loja do Flamengo e fui escolher uma camisa do Flamengo para ele. Eu falei, vou pegar essa daqui, M. Ou G, não lembro. M. E escrevi atrás, Marcelo 85. E dei pra ele de presente. Ele olhou aqui e falou, o que é isso? Falei, é uma camiseta M, quando você tiver 85 quilos, que é o seu objetivo, você vai colocar ela. Ele fez o sleeve, hoje tá com 90, né? Já ganhou um pouquinho, porque ele gosta de uma cerveja, mas a camiseta ainda tá servindo. Nossa, essa questão das roupas também, eu tinha um mês de cirurgia, aliás, eu operei em dezembro, né? Então de Natal, meu pai me deu um short de academia muito pequeno. Assim, eu olhei para aquilo, não vai servir isso aqui em mim. Guardei, falei, um dia vai caber. E o meu personal também, o Joe, inclusive, nossa, mesmo antes de operar, assim, eu me sentia muito acolhida na academia dele, nunca tive vergonha de ir para lá. Enfim, ele me deu uma camiseta de presente também, tamanho P, no dia que eu voltei a treinar depois da cirurgia, né, com um mês. Assim, eu coloquei a camiseta, ela ficou toda agarrada, assim, né? Aí eu falei, não, essa camiseta vai me servir. E aí, exatamente um ano depois de eu ter ganhado a camiseta, eu coloquei ela de novo, gravei um vídeo, mandei pra ele. Falei, tá larga agora. Eu preciso conhecer esse Joe. Joe, nossa, gente boa demais. A maioria dos personagens tem muito preconceito com a cirurgia. Porque eles acham que o trabalho deles é emagrecer o paciente sem cirurgia, vamos falar, né? Assim, você tá obeso, vem cá, vamos fazer exercício, eu vou te orientar a dieta e vou te emagrecer, né? Então, e é o contrário, o trabalho do personal é fantástico, junto com o emagrecimento da cirurgia, seja do Monjaro ou da cirurgia, mas eles têm que entender isso, que tudo é aliado da cirurgia. Nossa, eu tinha um personal que falava, e o cirurgião, e ele falava mal da cirurgia. Falava mal cara, não vou falar mais. E o Joe, o que o Joe fez? O Joe pegou a biopedância que eu fiz, que a Adila fez. A Adila falou assim, leva pra ele e mostra pra ele. Por quê?
como eu perdi muito peso aqui e tal, as minhas pernas era de magro, né? Então, assim, Sim, o peso estava tudo em cima da perna. Ela falou, ó, você precisa fazer um fortalecimento, precisa fazer mais as coisas da perna. Aí cheguei lá, ele fez o dele também, ele fez com a Bia, que chama, né? Que faz a biopedância. E ele vai falar assim, ó, aqui vai dar sempre uma diferença, tá? Aqui é mais a questão da clínica, é mais a questão médica. Sim. Aqui a gente vai fazer mais a parte dos exercícios e tal. Aí ele falou assim, realmente você tem que mexer com as suas pernas aqui, tem que fazer uma coisa que tá muito desproporcional os negócios, né? E, cara, eu acho que tem mais gente lá também que já fez a bari que tá com ele. Tem. E ele, assim, cara, a atenção dele é fundamental. Amanhã, inclusive, eu tô lá. E tem esse caso, né, de você realmente, assim, será que eu vou voltar, né, para poder fazer uma academia? Será que eu vou dar conta? É lógico, primeira semana você não anda, mas depois você fala, não, eu preciso disso aqui, eu preciso voltar, porque senão não adiantou nada eu passar pela cirurgia para depois não ter esses exercícios, né? Mandaram mais coisa aí para você, Vi? Mandaram, deixa eu ver aqui. Aqui. Você sente que ficou mais debilitada depois da cirurgia? Por exemplo, pegou mais virose, gripe, etc? Não, pelo menos comigo por enquanto acho não. que muito pelo contrário, eu tô muito mais saudável. As pessoas às vezes confundem queda de imunidade. Tô com imunidade baixa. A nossa imunidade é composta por proteínas. Certo, doutora? Sim. Então, para você ficar com déficit de imunidade, você tem que ter uma desnutrição proteico-calórica. Déficit de imunidade relacionada a emagrecimento, você tem que estar desnutrido. Você tem que estar com a proteína do corpo baixa. Isso não existe. Nas cirurgias que a gente faz hoje, não existe. Você pode comer um pouquinho, que é muito, muito, muito raro você ter uma desnutrição proteico-calórica a ponto de dar queda de imunidade. Agora, às vezes, por exemplo, quem faz sleeve é mais propenso a ter refluxo. A gente estava discutindo isso sobre a voz. Então, às vezes você tem um refluxo. Esse refluxo pode levar a uma rinite, a alguma coisa que vai aumentar as infecções de vias aéreas superiores. Ok? Mas não quer dizer que você está com a imunidade baixa. Então, muita gente também... É um outro mito que a gente tem que derrubar aqui. A cirurgia bariátrica não diminui a imunidade. Esquece. Isso é uma coisa também que mudou bastante, porque eu tinha muita queimação, cara. Mas muita queimação. Foi um dos motivos que nós escolhemos o bypass. Você é muito medroso. Geralmente as pessoas medrosas, a gente escolhe o sleeve por ser uma cirurgia teoricamente um pouco menos agressiva. Então, eu tinha, quando a gente conversava, eu até pensava em sleeve para você, mas você tinha muito refluxo, é isso mesmo. E o bypass, além dele tratar a obesidade, ele trata o refluxo. Sim. Você vai ter um esvaziamento gástrico mais rápido, então você vai tirar o refluxo. Você tem refluxo, Vicky? Eu tenho um pouco. Eu acho que aumentou um pouquinho, assim, depois da sleeve, mas eu tomo um Exomex ali e resolve. Isso. Tá o tudo sleeve, certo, né? por ele ter aquele famoso pilório, que é aquele músculozinho que se fecha quando a comida está no estômago, a comida fica mais tempo parada no estômago e pode ter um retorno ali, um refluxo. Então, essa é uma grande questão do sleeve, que realmente tem. Muito bem. Ó, enquanto o pessoal toma uma água aqui, eu queria avisar você para você se inscrever no canal, ativar as notificações. Para você que está assistindo e quer mandar sua mensagem, tem que estar inscrito no canal. Rapidamente aí, menos de um minuto, você já está batendo um papo aqui com a gente, tá? Aproveitar aqui e falar da Casa de Carnes Ozeral, que é o famoso açougue do Abel. Fica na Major Leolerro 1120, próximo da Igreja São Judas. Cara, ali você encontra tudo que você precisa. Tem carnes fracionadas aí também, onde você tem aquele kit mistura que te ajuda, inclusive, com uma alimentação mais saudável. Tem o kit mistura light, que é muito legal também, tá? Tem os assados do final de semana, você vai também encontrar carnes inspecionadas todos os dias. Casa de Carnes Ozeral junto com a gente. Falar aqui da Interessências, que é aquela famosa loja mais perfumada aqui de São José do Rio Preto, tá? Na Interessências você encontra matéria-prima, tem aquele perfume sensacional que você gosta, com aquele preço especial. Pode fazer um curso também, velas, cara... Tudo que você pensar em perfumaria você encontra na Interessências, essências e matéria-prima sensacional para você. Falar da Ana Campos, consórcio e também consultoria. Para você que está afim de fazer, tem aquele sonho do seu carro, tem o sonho da casa própria, faça o consórcio com a Ana Campos. E se você quer trabalhar com consórcio, você pode fazer a mentoria também. Tem lives toda semana para você e tem muita gente faturando uma grana bem legal. Tá afim de colocar sua marca, o seu produto aí para ser exposto nas principais LEDs da cidade? primeled.painéis. Vai direto aí no Instagram, @primeled.painéis, para você com certeza encontrar as melhores marcas. Falar da Barone Transportes também, que é a nossa patrocinadora. Para você que precisa de uma empresa, de uma transportadora com a logística especial, a Barone tem para você, tá? Tudo com seguro e te leva para São Paulo também. Tudo que você precisa com a qualidade de muitos anos e principalmente com a credibilidade que só a Barone tem. Os nossos convidados estão recebendo de presente uma canequinha aqui,
que é da Encantar e Mimos Afetivos, cada uma personalizada aqui com o nome de cada um. Você pode fazer aí, logo aí tem, você quer dar um presente especial, fazer uma cesta especial, fazer uma decoração nessa caneca. Tudo bem que nós temos uma artesã aqui também, além de advogada, que ela também trabalha com canecas personalizadas, né, Vicky? Mas você procura a Encantar e Mimos Afetivos, tá? Falar do Joe Trainer, que é onde a gente treina, que é muito bacana. Para você que não conhece ainda, tem um método 3.0. Você vai numa academia, você fica 1 hora enrolando lá. Você sai de um aparelho, você não quer ir pro outro, porque você tem que esperar. Lá no Joe, não. É meia hora de treino que com certeza você vai ter resultado, tá? E o mais bacana de tudo isso é que o resultado realmente, ele aparece, tá aqui. Eu não posso nem falar de mim agora, que eu tô começando, mas já tá aparecendo algumas coisas agora. Vi que ela é prova que realmente funciona. Falar do Mercadão Agropet com preço bom, ninguém compete. São 7 lojas, sempre o melhor aí pro seu animalzinho. Lá você encontra a farmácia completa pro seu pet, tem também banho e tosa, tudo que você precisa tem no Mercadão. A Mariner Calçados, que está sempre junto com a gente, com 2 lojas, para você que quer presentear, um calçado bacana para você trabalhar, para você fazer a sua caminhada, tem um monte de rodeio, um monte de festa, você precisa de uma bota bacana, procure a Mariner Calçados, @MarinerRP. Falar da Y-Steak, agora falar de comida, né? A gente tá falando sobre bariátrica, mas falar sobre comida, aquele churrasco com sabor afetivo de Minas, que o Thiago conhece muito bem. Lá você encontra na Y-Steak, tá? São mais de 22 mil pessoas atendidas aí pelos eventos que eles fazem, os eventos corporativos, festas e tudo mais. E tem um restaurante, sexta, sábado e domingo, sempre com aquela música ao vivo e aquela comida especial. Bariátrico pode comer farofa? Pode. Então tá bom, vocês vão receber daqui a pouquinho farofa da nega, um kit da farofa da nega, 5 sabores, tradicional, tem a picante, tem também a caipira, tem a de banana e tem a de limão. farofadanega.com.br, sempre nos melhores estabelecimentos do Brasil, tá? Mandar um abraço pro Rogério Simão, arte finalista também, que tá sempre junto com a gente por aqui. Ô Vicky, o pessoal tinha mandado mais perguntinhas para você para saber como que tá e pros nossos convidados aqui todos responderem. Tem mais 2 aqui. Precisa tomar vitamina injetável para o resto da vida? Injetável. Tem a B12, né? Que tem. A B12 a gente passa 3 ampolas no pós-operatório para dar uma reserva. Ponto final. Tá. As vitaminas, elas são repostas por complexos vitamínicos via oral, tá? Que são as melhores formas de absorção. A vitamina injetável tem algumas vitaminas que podem ser repostas por via injetável quando há déficit. Então, você já está correndo atrás de um prejuízo. Então, todo mundo que faz cirurgia tem que tomar vitamina o resto da vida, mas é via oral. Mas é melhor tomar exames. Vitamina do que remédio, né? Que você vai tomar os glifários da vida e os restos das coisas para pressão. Na verdade, isso aí também é uma... Olha que legal. Quase todas as suas perguntas são perguntas que geram discussão. Às vezes o paciente chega lá no consultório e fala, eu não quero tomar vitamina o resto da vida. Tá bom, aí você vai fazer exame e a sua vitamina D já está baixa. Quantos por cento dos pacientes que vão para bariátrica que tem vitamina D baixa? Em torno de 90% dos pacientes. Então, assim, eu costumo falar uma coisa que é até meio curioso, assim. Você fala assim, tem que tomar vitamina. Eu acho que os pacientes que fazem bariátrica, que acompanham direitinho, têm vitaminas melhores do que a população em geral. A população em geral, eu falo pacientes não bariátricos que não acompanham. Por quê? Porque, às vezes, uma pessoa que está aí na rua normal, andando por aí, tem déficit de vitamina e nem sabe. O paciente que faz bariátrica e acompanha, ele vai colher os exames e tem que repor as vitaminas. Então a resposta é sim, mas não é um bicho de 7 cabeças. Você vai gastar muito, né? Em torno de R$100 por mês com vitaminas, R$80, R$100 por mês. E tem que tomar sim, é muito importante. Muito bem. Tem mais uma, né, que você falou? É a última. Como você está hoje, 1 ano e meio após a cirurgia? Maravilhoso. Eu tô muito feliz, eu tô, assim... Nossa, a questão... Uma coisa até meio boba é que eu não usava de jeito nenhum camiseta sem manga. Nunca ninguém me via de blusa regata, sabe? Até uns 7 meses de cirurgia, mais ou menos, eu ainda não usava. Aí teve um dia que eu falei, quer saber? Vou colocar. E tem aqui uma pelinha sobrando, mas nem ligo mais, eu saio. Então são coisas assim tão pequenas que a gente faz que agora significa muito, assim, sabe? Antes também eu acordava com muita falta de ar. À noite eu quase morria dormindo, eu acordava sufocada.
Então, assim, acho que tudo muda, sabe? E uma coisa também que eu aprendi durante esse 1 ano e meio foi a gostar do meu processo de emagrecimento, sabe? Eu nunca estive, assim, com muita sede ao pote, tipo, meu Deus, preciso estar magra logo. Era pra mim uma satisfação tão grande de ver uma blusa que nem fechar, ainda que ela ficasse apertada, sabe? Aí agora algumas, elas já estão largas. Então, assim, acho que esse processo e descobrindo as coisas no meio do caminho também é muito importante. Eu acho que no consultório vocês já devem ter ouvido todas as histórias, igual a Vicky falou aqui, que no dia que ela foi, ela chorou, que ela estava junto com a mãe dela, que é o limite que a pessoa chega, né? Ela já tentou de tudo, ela já passou por todo esse processo e ela não conseguiu. Então é meio que um pedido de socorro ali para tentar realmente ter uma sobrevida, para tentar fazer alguma coisa. A gente sabe que cada caso é cada caso. Eu sempre coloquei muito humor em cima disso. Então eu fazia piadas com o meu peso e duas coisas que aconteceram que eu achei interessante. Eu já fazia terapia antes de poder fazer, então isso me ajudou muito. Mas a Priscila foi fundamental em alguns aspectos, né? Eu tinha muito medo do refrigerante, por exemplo, que eu falava que eu era viciado em refrigerante. Até a Priscila conversando com a Camila, que é uma outra coisa importante também, porque você não vai fazer a operação só você, a família está envolvida, né? Então ali eles ligam, conversam, fazem a entrevista, fazem uma consulta com a sua família também, para te dar o apoio, para te mostrar o que vai acontecer, se a pessoa talvez ela vai dar uma desanimada, vai ficar entristecida, vai dar um arrependido, tem muito que acontece isso, né? E mesmo ela passando por todo esse processo. E a Priscila pegou e falou para mim, olha, a gente chegou à conclusão que você não é viciado no refrigerante, você coloca o refrigerante como se fosse uma recompensa para as coisas que acontecem no seu dia. Se você está triste, você toma refrigerante porque você está triste. Se você aconteceu alguma coisa boa, você fala, pô, que legal, vou tomar um refrigerante por causa disso, né? E era o meu maior medo. E, cara, eu pensei, falei, da hora que der uns 2 meses, tal, eu vou abrir uma coquinha escondida aqui, alguma coisa pra tomar. Eu sou tão cagão nessas coisas que eu não fiz isso e não tomei nada, nem na pequenininha, nem na grande, nada. E a Adila, a última vez que eu fui lá, eu falei pra ela, Adila, é meu aniversário, né, não sei o que, eu não posso. Ela falou, toma um limoneto, toma uma coisa que tem só 2 coisas, que não vai ter muito gás e tal. Eu falei, bom, se ela tá falando, beleza e tal, tomei, não fez mal. Sobre bebida, até eu queria te dizer sobre isso. Você já falou sobre aquele mito da pessoa virar alcoólatra, não. Eu sei que no meu aniversário, até é uma decisão, não tomei 100% essa decisão ainda, mas estou pensando seriamente nisso aí. Eu tomei 2 cervejas sem álcool, que ela falou que eu poderia tomar. Se fosse sem álcool, poderia tomar, não falou marca, nada. Cara, desceu muito bem. Aí eu pensei, falei, cara, eu acho que é por isso que a galera fala que a galera vai pro álcool e fica meio bitolado, né? Porque desce muito fácil. E eu até pensei, falei, cara, a cerveja foi tão boa que eu coloquei um negocinho assim pra tomar um salzinho, que eu tô achando que eu não vou tomar mais cerveja com álcool, né? Porque realmente ela deu um negócio bacana. Eu não tomo cerveja todo dia, igual você falou da outra pessoa que falou que não era alcoólatra, mas ela tomava todo dia. Só que tem aquelas partes também, eu queria que você pudesse falar, se você tiver, claro, eu tenho as minhas, que são os perrengues que o obeso passa, né? Às vezes uma palavra, uma coisa, você quer comprar uma roupa bacana para você, você não acha a roupa que te serve, você quer você quer usar alguma coisa que você também não consegue, talvez você vai passar numa catraca, não passa, tem que dar a volta, algumas coisas nesse sentido, que é onde a pessoa chora sozinha, né? Ela chora no canto dela, às vezes a pessoa que está mais próxima não sabe o que ela está passando, e isso acontece muito. E quando a pessoa passa por tudo isso que a gente está passando aqui, a gente vê que, pô, valeu a pena. Porque hoje, se eu quiser fazer piada, eu posso fazer comigo, mas eu não mereço mais isso comigo. E a minha psicóloga já tinha falado isso pra mim na época. Ela falou, você vai parar de fazer piada com você, porque isso aí não é legal. Você não falei, não, mas é legal, a pessoa me chama de coisa, eu respondo, não faça mais isso. E aí realmente eu vi a seriedade quando a doutora Fran falou que era uma doença, que eu estava brincando com uma coisa que realmente, assim, eu brincava com coisa minha, mas que para muita gente também era ruim, né? E eu acho que no consultório vocês ouviram muitas histórias assim. Coisas que fizeram a pessoa chorar, chegar numa festa e falar, pega 2 cadeiras e senta aqui. Algumas coisas assim que para todo mundo é uma risada, uma brincadeira, mas para você, putz, ali é um negócio que vai machucar, né? Outro dia, um paciente que a gente operou... Pergunta longa também essa minha aqui. Tinha mais de 200 quilos e ele falou que agora a grande satisfação dele é poder chegar em um lugar e não ficar preocupado se a cadeira vai aguentar.
Ele até chorou nisso, que ele foi numa pizzaria com o filho dele uma vez, e a cadeira quebrou, e ele passou por aquilo na frente do filho. Então, realmente tem bastante coisa que a gente ouve que emociona mesmo, assim, porque não adianta, né? Às vezes a gente leva isso como uma brincadeira, igual você falou, a gente brinca muito, eu mesmo brinco comigo e tal. Só que no fundo, a gente tá sentindo, né? O obeso sente, fica triste e não queria estar naquela situação. Quando eu comecei a operar, uma coisa que eu reparava muito, lá no SUS principalmente, os obesos iam pesar para fazer a cirurgia e tal, e todo mundo tirava o chinelinho havaiano ali para pesar, né? A gente vai para a balança, a primeira coisa que a gente faz é tirar. E aí, às vezes, a gente dá risada com o nosso peso e fala que não tá ligando, mas na hora de pesar, você tira tudo porque você quer diminuir o peso, né? Então, se você não tá ligando com o peso, se você dá risada do seu próprio peso, você não vai tirar sua chinela havaiana, né? Eu sempre reparei isso. O Vic, você já pensou nas reparadoras? Já fez alguma? Eu já pensei. Você falou da blusinha, eu lembrei disso. Não, inclusive, hoje mesmo eu estava dando a entrada no meu processo de reparadoras. Vamos ver se sai esse ano ainda. Que legal. Isso é uma coisa também, principalmente para mulher, que mas no Natal não, né? Autoestima. Vamos tentar ver se vai. Vamos ver se marca aí em julho, que tá frio, né? Melhor, né? Mas você sabe que até a Adila tinha falado isso aí e o Joe também falou. Ele falou assim, eu acho que o braço e perna sua não vai ficar muita coisa, não. Ele falou assim, agora a barriga você dá pra você pôr na cabeça, assim, igual a camisa quando o cara faz o gol. Você vai ficar com um abdômen avental. Porque bastante. Tá descendo muito, cara, a barriga. Descer. Você é doido. Você já tinha um abdômen avental antes da cirurgia, agora vai descer. Eu vou comprar aquelas camisetas da Shopee. Sim, que você fica põe musculoso. assim, tal. Eu preciso fazer esse negócio, né? Mas isso é uma outra coisa também, que a gente percebe que a pessoa já é o próximo passo, né? A pessoa ela já fica pensando nisso. Isso eu falo pela parte estética, eu tô falando, né? Que a pessoa fala assim, já cheguei até aqui, eu vou. Não sei se essa aí eu não sei se eu tenho coragem não, porque é muito ponto. Às vezes a gente fala só de estética, né? Para mulher é muito mais isso. Às vezes os seios caem um pouco, né? Vai colocar um silicone, alguma coisa. Mas tem muita parte funcional também, viu? Às vezes, principalmente o abdômen, quando cai ali, fica um ambiente desagradável ali. Tem que tirar esse excesso de pele mesmo, viu? Ô, doutora, temos aqui uma pergunta aqui, a Débora mandou aqui pra gente. Na sua visão como médica e mulher, como você vê o impacto dessa transformação na autoestima e na saúde mental dos pacientes? É maravilhoso acompanhar esse lado, né? E a grande frase que a gente escuta, que você estava falando, foi a melhor decisão da minha vida, a segunda maior frase é porque eu não fiz antes. Sim. É muito legal ver a mulher, a gente tem muito mais paciente mulher. Você sabe que até a resposta ao tratamento clínico com essas medicações novas é maior em mulher? Elas respondem melhor. Normalmente a mulher pega para fazer de uma forma mais correta, né, quando ela pega. A gente tem mais paciente mulher. E a autoestima melhora demais, né? E ela se sente vencedora, se sente dona do seu corpo, da sua história. É muito legal isso que você contou, Vicky. Você aproveitar o processo, né? Você ser feliz ao longo do processo. Você não deixar para ser feliz lá no final do processo. Até porque não tem final, né? Você vai viver isso para o resto da vida. Então, é muito legal a gente ver essa mudança, a gente ver o corpo se transformando, a gente ver a mulher se vestindo de uma forma melhor. A gente fez uma vez um evento na clínica no Dia da Mulher. E elas puderam se maquiar, tirar fotos, levar as fotos para casa. E era muito bacana ver isso, assim, ver às vezes a mulher colocando uma roupa de festa que ela não colocava há 5, 6 anos, 10 anos, porque ela não se gostava de olhar no espelho, não queria que o marido visse, que os amigos vissem, né? Não queria sair, não queria viajar. Então, a gente acompanhar esse processo de perto é realmente muito gratificante, sem dúvida nenhuma. Ô Vicky, eu falei que que eu ia fazer uma pergunta para você aqui. As pessoas mudaram muito com você depois da cirurgia? Nossa, eu sinto uma mudança, assim, drástica no comportamento das pessoas, sabe? Meu Deus, como a pessoa obesa é mal vista, assim. É discriminada, É discriminada. Né? Você acha que te tratam melhor depois? Tratam melhor. Assim, eu sempre tentei ser uma pessoa boa, né? Independentemente do meu peso. Então, eu nunca tive muita dificuldade, assim, de me relacionar, fazer amigos, enfim.
Mas O gordinho é simpático, né? Ele faz amizade com todo mundo. Ele faz a ser, piada, né? Eu nunca tive problema, assim, para fazer amizades, para me relacionar, essas coisas, mas eu percebo que agora as pessoas me tratam melhor, assim, até as pessoas que não me conhecem, né? Então, realmente muda bastante. É impressionante isso, né, cara? Infelizmente, a gente ainda vive num mundo assim, né? Mas também hoje, em cada esquina, você encontra alguma coisa para você comer. Na correria do dia a dia, não dá tempo de você sentar, de você realmente preparar, tomar um suco, fazer alguma coisa diferente. É só no corre. Sai daqui, vem ali, vai lá. Aí os fast food da vida tomaram conta de tudo, né? Se a gente pensar na evolução, né? Se a gente pensar... Às vezes eu falo muito do homem das cavernas, né? Nosso corpo, ele é feito na era antes até, né? Do homem das cavernas, que não tinha geladeira, fogão, não tinha nada, blá, blá, blá. Imagina como que é essa evolução de hoje, que a gente tem tudo num clique, né? O Hamilton é dessa época ainda, a Vicky eu acho que não, mas a gente tinha que fechar o vidro do carro com maçaneta, levantar para mudar a televisão, não tinha controle de televisão. Hoje em dia você não gasta caloria para nada. Você consome 50 mil calorias deitada no sofá você pedindo iFood, você não gasta caloria para nada. Então é impressionante como o mundo mudou, só que a gente tem um corpo, uma fisiologia e um corpo que não acompanhou isso. Não adianta. Deus é muito perfeito. Deus fez o homem para sobreviver. E para sobreviver a gente tem que reter energia. A gente não tem que gastar energia. E sem falar que a gente tinha que caçar o que ia comer, né? Caçar. E ficar quanto tempo? Não tinha geladeira, correr, né? Não tinha. Imagina. Você tá doido. Gente, seguinte, hoje nós fizemos essa primeira etapa do Bodycast aqui, né? Queria agradecer mais uma vez. A gente vai trazer depois a nutricionista, a psicóloga, vamos bater um papo. Vocês vão lá na rádio de novo também. Você falou aí da Priscila, né? A Priscila é psicóloga lá da clínica, queridíssima. A Loiane é outra psicóloga, mas a Priscila que cuidou de você, né? Sim. É fundamental mesmo e acaba criando um laço mesmo com o paciente, a família, todo mundo. Tanto é que quando a gente foi realmente... até só para contar a historinha aqui, eu tinha conversado em casa, eu falei pra Camila, eu falei, eu conversei com o Thiago, ele pediu para eu ir lá para trocar uma ideia. Por quê? Eu tinha conversado com o último nutricionista que tinha me ajudado e que eu tinha perdido peso, e ele era completamente contra a bariátrica, contra a bariátrica. E ele pegou e fez uma consulta comigo e falou assim, meu irmão, se precisar do laudo, eu te dou. Vai fazer barato. Falei, rapaz, se o cara tá desistindo de mim, quem sou eu pra poder tentar alguma coisa? Ele falou, não, o meu irmão fez a bariátrica, eu acho que você tem que fazer sim e tal. Com quem você tá pensando em fazer? Eu falei, não, se eu for fazer, eu vou fazer com o Thiago. Ele pegou assim, não, então pode fazer e tal. E aí, beleza, né? Aí, quando eu cheguei lá e tal, pra poder organizar, pra poder ver, peguei e falei em casa. Falei pra Camila, falei assim, amor, eu vou lá, para conversar com o Thiago para ver como é que funciona esse negócio do plano. Eu já cheguei com o papel, com a cirurgia praticamente marcada. Aí falou assim, marcou para daqui 2 meses a cirurgia. Eu falei, você tá brincando? Eu falei assim, não, o homem não vai deixar escapar dessa vez não. E o medo depois, que a hora que você sai com os documentos, a hora que você vê que o plano ligou para você e falou assim, tal dia, tal hora. Tá liberado. Rapaz do céu. Mas a gente já vinha conversando há mais tempo, né? Porque você fez o plano, aí você mudou o plano, parece que tinha a carência de 2 anos. Faz uns 3 anos que ele me mede e fala assim, eu vou te pegar ainda. Uma hora eu vou te pegar. E ficava nesse jeito aí. Queria agradecer demais, mandar um beijão a todo mundo lá da clínica, todo mundo mesmo. A Maiara, que é sensacional, a Maiara, que é a pessoa, não tem uma vírgula para poder falar dela. As meninas lá, que todo mundo me atende com muito carinho. Não vou lembrar o nome de todo mundo. Tem a Karen, tem a... Carol e a Yasmin. E a Yasmin, muito obrigado. A tiazinha também lá do café, todo mundo que tá junto com a gente. O Caio. Cara, o Caio é o cara que consegue realmente tirar o ponto sem você saber que tirou o ponto. Porque eu fechei o olho. E falei assim, mano, na hora que terminar você fala. Ele já tava sentado na cadeira dele. Eu peguei e falei assim, o que você tá fazendo aí? Ele falou assim, não, já acabou, faz tempo. Eu falei, não é possível, cara. E atenção, né? E sempre quando acontece alguma coisa, a Giovana, o dia que o Thiago falou assim, eu não vou poder, eu vou fazer uma viagem, mas qualquer coisa, eu já pedi autorização pra te atender. E, cara, foi muito rápido, né? Eu acho que a cirurgia deu menos de 50 minutos, pelo que eu lembro lá. Eu sei que eu cheguei lá pro quarto e no outro dia eu já estava em casa e aí começou essa vida nova, né? Eu queria aproveitar, agradecer vocês de coração, a Camila que está ali fora, que foi fundamental, a Maria que me perturbava aqui porque tinha dado tudo certo, né? Porque ela era a preferida da doutora e eu não mais, não é? Muito bem, mas ela tem que voltar lá, viu? Ela falou que ela tem que voltar, também não escapou desse negócio não.
A Camila, obrigado por tudo, amor, te amo muito. E o Vicky, muito obrigado por tudo mesmo. Essa amizade que nasceu, a sua atenção comigo, quando eu vi também que você foi para fora para poder fazer as coisas, o seu lado de solidariedade também, né, que eu te conheci um pouquinho mais, e saber que realmente é isso, né, que você continua a mesma pessoa, você continua a pessoa sensacional que você sempre foi, e agora num corpo novo, numa vida nova, né, e eu queria aproveitar que cada um fizesse as considerações finais, começando com você, falasse ali para aquela câmera, para quem está com medo, para quem está com, vamos dizer assim, ainda está com receio de fazer a cirurgia. Eu acho que, primeiro de tudo, você não tem que ficar ouvindo pessoas que nunca fizeram a bariátrica. Sim. Normalmente, essas pessoas são as que mais vão colocar ali empecilhos na cirurgia, vão falar que você tem que ter medo, que vai dar errado, não sei o quê. Não essas pessoas, se possível, nem conte para ninguém, sabe? É uma decisão sua particular. Eu acho que a vida é uma só. Enquanto a gente está aqui vivo, com saúde, a gente tem que aproveitar para ser feliz. E se mudar teu corpo é uma coisa que vai te deixar feliz, então segue em frente. A equipe do doutor é incrível. A Mayara foi a minha nutricionista, ainda é. Ela é incrível. A Loiane, minha psicóloga também. A doutora Francine, as meninas lá da recepção, o Caio também. Enfim, a gente está sempre muito bem amparado ali. Eu acho que é importante, até a frase que a doutora falou, né? Por que eu não fiz antes? Assim, eu não uso muito essa frase para mim, porque eu acho que eu fiz na hora certa, sabe? Se eu tivesse feito antes, talvez não teria dado tão certo. Então, assim, se você se sente preparado para fazer a cirurgia, faça, não tenha medo. E eu tô aqui também para quem quiser conversar sobre, pode me chamar, fica à vontade. Eu adoro falar sobre a bariátrica. E eu quero agradecer, doutor, o senhor mudou a minha vida, assim, literalmente. A doutora também. A Milton, nossa, foi um prazer incrível te conhecer. Isso. O Joe também, não posso deixar de agradecer ele. Claro. Desde muito antes, ele me apoiou e me incentivou nos exercícios. Mãe, obrigada. Pai também, eles tinham muito medo, mas assim, eles viram que era o que eu queria para mim e eles foram confiantes de que eu estava fazendo a escolha certa. Meu namorado também me incentivou muito. As minhas amigas que perguntam direto sobre a cirurgia, gente, eu sou a pessoa que vai mais incentivar vocês. Então, façam e quando quiserem conversar sobre, me chamem. E é isso, eu agradeço, sou muito feliz por essa escolha, não me arrependo nem um dia, nunca me arrependi, nem por um segundo. Depois que eu fiz a bariátrica, eu nunca chorei, se eu chorei foi porque, meu Deus, estou realizada. Que bom. Então é isso, foi mudança de vida total. Quem quiser pode seguir a Vicky aí, ó, tá na nossa tela aqui o Instagram dela, para você conhecer um pouquinho mais da vida dela e tal, as coisas sensacionais que ela faz também, os países que ela já conheceu, os 36 países que ela já conheceu e pô, show de bola, muito obrigado por você ter topado bater esse papo com a gente, tá bom? Obrigada. Bom, doutora, falar o quê, né? Falar o quê de você? Falar o quê de você? Obrigado por tudo, por sempre incentivar, por falar as coisas sérias na hora que eu precisava ouvir, que foram fundamentais para que a gente pudesse tomar essa decisão também. Dar aquele chacoalhão na hora que precisava dar um chacoalhão. E parabenizar por esse trabalho incrível que você faz lá também, que é fundamental para todo o resultado que acontece para cada paciente. Te agradeço demais, Hamilton. Acho que é uma abertura bacanérrima, a gente precisa realmente desmistificar tudo isso. Foi um prazer conversar com você, Vic, te ouvir. Muito bacana a gente entender o que o paciente passa, né? Com todo esse tempo de bariátrica, todo o pré-operatório seu, toda a sua história anterior, o Hamilton passando na pele agora, tendo a sua ajuda, o seu apoio. Então, isso é realmente muito legal. Mostrar esse aspecto da família junto, de que a gente tem que ter rede de apoio, de que a gente tem que estar bem amparado, da importância de todo mundo dentro da equipe, né? E você falou de todo mundo, então realmente isso é muito importante. Sim. A gente sempre priorizou muito isso. E é muito bacana que as pessoas escutem, né? Você é um formador de opinião, vocês são, então é daí que realmente tem que vir a informação correta, né? É esse tipo de pessoa que os outros que estão lidando com isso precisam escutar, né? E não ouvir informação errada e cheio de preconceito. Então, parabéns até pela coragem de falar tudo de uma forma tão clara, sim, tão aberta, né? E com certeza vocês estão ajudando muita gente, não tenham dúvidas. Que bom. Meu velho, falar o que também de você, né? O cara que me buscou aí, falou que a minha barriga é linda, como é que eu posso falar mal de um cara desse, não é verdade? Ó, queria agradecer muito, cara, muito por você ter estendido a mão nesse momento que eu precisava, que eu estava realmente ali no fundo do poço.
E só quem faz, só quem passa por isso sabe o quanto é difícil. Não é fácil, os 15 primeiros dias a gente pode dizer que são os mais difíceis, né? Tinha um monte de pergunta aqui, a gente podia fazer hoje podcast até a madrugada, mas a gente vai trazer mais vezes aqui, vamos trazer a equipe aqui para poder bater um papo. Não tem nada que falar, só agradecer mesmo, pedir para Deus te abençoar cada vez mais. Amém, meu amigo, amém. E assim, parabéns pela decisão de vocês, parabéns por estar encarando o processo com seriedade. E obrigado por me permitir a gente a fazer parte desse processo. Cada abraço que a gente recebe, cada quilo perdido, a gente fica muito feliz. Outro dia eu estava brincando lá no hospital com os residentes, eu acho que eu já operei, a nossa equipe já operou mais de 5.000 pacientes. Se a gente for transformar isso em quilos, é bastante coisa. Mas cada paciente é único para nós, cada paciente se torna amigo. Quando a gente vai operar um amigo, da importância do Hamilton, da importância que o Hamilton tem na cidade, é uma responsabilidade, a gente chama de prioridade social isso. Então é uma prioridade social, é uma coisa que a gente fica muito mais peso, mas é muito mais gratificante também, porque, querendo ou não, essa prioridade social vira uma disseminação social do bem, né, do positivo. E isso é muito importante. Obrigado mesmo e parabéns. E a luta é diária, lembrar disso. Não podemos esquecer nunca, mas parabéns e obrigado. Muito bem, mandar um beijão aqui mais uma vez aqui para Priscila e para Adlan, que me acompanharam, né? Toda a galera lá. Dizer para você que na próxima segunda-feira, inclusive você pode entrar aqui no @noarcoamilton, tem também o Instagram do pessoal aqui, eu não tinha visto, tinha colocado, André, me desculpa. Colocou. Você pode seguir também o Dr. Tiago, pode também seguir a doutora Fran, e o Tiago está sempre postando as coisas, tem lives sempre, se eu não me engano, às segundas-feiras, às 7 da noite. 6h30, eu tô fazendo porque eu tô fazendo catequese agora, que eu tô estudando a Bíblia. Aí você então eu tô fazendo catequese, então é 6h30, só que hoje não teve, porque a gente já viu aqui a Luísa, minha filha. Mandar um beijão pra Luísa. Mandar um beijo pra Luísa, que me estimula bastante no catolicismo, que ela que a gente está sempre juntos na igreja também. E lembrando que, por falar em catolicismo, na próxima segunda-feira nós vamos ter aqui o padre Rodrigo Cardoso. A gente vai bater um papo com ele, ele é extremamente engraçado, muito bacana, alto astral. É uma das pessoas que realmente, eu acho que vai ser um bate-papo muito divertido, sem, é claro, né, a gente vai falar muito sem falar, que a gente vai falar bastante, sem falar, que a gente vai falar foi coiado. Dizendo, mesmo assim a gente vai falando, depois que vai falar o negócio, tal, beleza, tal. Não era pra ter falado, mas falou. Falou. Mas é isso aí. Rodrigo Cardoso, próxima segunda-feira, dia 30, às 9 da noite, aqui no Noar com Hamilton Trevisan. Muito obrigado, Deus abençoe vocês, família Filmix, valeu, show de bola. E a gente se fala aqui num próximo episódio, aqui na programação do Noar com Hamilton Trevisan. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.